Sejam muito bem-vindos ao episódio número 56 das Conversas Pedagógicas, aqui o podcast já muito conhecido das quintas-feiras dos educadores de infância, que começou como um passatempo de pandemia e tornou-se aqui numa coisa muito séria, e vai pandemia, vai confinamento, vem confinamento, e nós aqui estamos às quintas-feiras a conversar, a refletir, sem certos e errados, só com a premissa de que às vezes saímos aqui mais inquietos, outras vezes mais assustados, outras vezes menos sozinhos, outras vezes mais motivados. E uma coisa vos garanto hoje a todos os que estiverem aqui é que depois de escutarem a Vera vão sair daqui mais motivados. Isso eu garanto-vos. Espero que sim, mesmo. Olha, então, antes de passar a apresentar a Vera e o tema que nos traz aqui hoje, e para quem está aqui pela primeira vez, como é que isto funciona? É um podcast em direto, que vai durar por norma uma hora e meia, vai ficar gravado, portanto quem não puder ouvir na totalidade ou simplesmente chegar a meio, o podcast depois fica gravado, fica disponível nos nossos canais da Childare, tanto no YouTube, como no Webinars, como no iTunes e como no Spotify. Portanto, há vários canais onde vão poder depois ouvir o nosso podcast enquanto vão conduzir, enquanto lavam a louça, enquanto estão na hora do almoço com os colegas na reunião. Há várias histórias de colegas que me dizem que aproveitam os momentos mais inusitados para escutar o podcast. Então, quem é que promove este podcast? Vocês já sabem, e quem não sabe, fica a saber que é a Childare. E a Childare é uma ferramenta que eu, que sou educadora de infância, com o João, que é engenheiro informático, desenvolvemos para facilitar o trabalho dos educadores de infância e das instituições. Em quê? Na comunicação com as famílias, em todos os processos administrativos que têm que ser feitos nas instituições, e a cereja no topo do bolo para facilitar a documentação pedagógica dos educadores, que depois vão ter uma série de funcionalidades que vão mesmo apoiar e ser o braço direito no seu trabalho. Vamos passar aqui ao tema de hoje. E hoje eu começo já por dizer que não tenho guião. Para já porque eu tive uma semana caótica e não consegui de todo preparar um guião. E depois por também, como vocês vão perceber ao longo desta conversa, a professora Vera não precisa de um guião para nos manter motivados. Não é que os meus outros convidados precisem, mas a Vera é uma tagarela, como ela diz, e portanto, e eu tenho a certeza que vocês vão ter tantas perguntas, e aquilo que acontece também nos outros podcasts é que muitas vezes as perguntas que eu acabo por fazer e que as pessoas colocam vêm da conversa que estamos a ter, muito mais do que um guião pré-feito. De qualquer das formas, estão todos então convidados, como sempre, a colocar as vossas questões nos comentários, a partilhar as vossas experiências, podem convidar outros colegas para vir assistir, porque isto hoje vai ser em bom. Então, a Vera é professora, ela já se vai apresentar, mas eu conhecia há 2 meses, se não estou em erro, numa sessão da APAR, que teve aqui a iniciativa em Lisboa, na ES de Lisboa, de dinamizar o primeiro encontro presencial de educadores. E foi um encontro maravilhoso. Escutei o professor Carlos Neto, o educador Rui Inácio, a educadora Rita Revisco, e depois já assim, quase todos assim um bocadinho já com fome, a pensar na hora do almoço e pensando assim, agora ciências, vamos ouvir falar de ciências, agora vamos lá, a professora Vera Malhão e falar um bocadinho aqui comunidades de aprendizagem de ciências. E depois a professora Vera começa a falar e nós esquecemos a fome e começamos a ver os exemplos de trabalho, e realmente a professora Vera hoje vem-nos aqui falar um bocadinho sobre as ciências que ela adora, e vocês vão perceber, mas como é que as ciências podem ser então as linhas orientadoras para a construção de conhecimento até na creche. Tá bem? Portanto, vamos falar muito na creche, vamos falar muito em pré-escolar e também vamos falar no primeiro ciclo. Portanto, passo-te a primeira palavra, Vera, obrigada por teres aceito estar aqui connosco esta noite. Nada, eu é que agradeço pelas palavras tão gentis, tão querida. E são todas verdade. E então vamos começar pela primeira pergunta sempre, quem és tu e como é que chegaste até aqui? Uma viagem e tanto. Uma viagem, bem, eu para começar eu sou bióloga marinha, sou fascinada por água salgada, acho que é sempre a minha primeira mensagem a dizer: Vera Malhão, gosta mesmo de praia, sou da Nazaré, uma terra que eu adoro muito, e o meu sonho desde pequenina era salvar o mundo.
A minha mãe lembra-se de várias histórias comigo em casa. Houve uma vez, particularmente uma coisa muito específica, em que na Nazaré ainda puxavam as redes de pesca quando eu era pequena, e houve uma altura que eu decidi salvar os animais pequeninos que estavam lá nas redes perdidos, os caranguejos, os peixes. Então decidi encher uma banheira cheia de água e meter sal da cozinha lá dentro, a achar que ia salvar aqueles bicharocos todos que eu levei no balde. Como dá para calcular, morreram todos, não é verdade? E que durante algum tempo alguém não pôde tomar banho naquele dia. E então o meu fascínio das ciências vem daí, não é? Desta minha curiosidade maluca sobre sempre querer saber mais. Eu considero-me sempre uma pessoa que nunca sabe o suficiente, tenho que sempre saber mais. Eu leio imenso, estudo imenso e eu sou uma curiosa desde pequenina. Eu lembro que um dos meus livros preferidos era O Porquê das Coisas. Não sei se esse livro ainda existe, mas nos anos 80 havia um livro que chamava-se o Porquê das Coisas e que me ofereceram, porque exatamente eu era muito tagarela e falava muito. Então a Vera, como queria salvar o mundo, decidiu ir para a Biologia Marinha. Fui para os Açores, uma terra maravilhosa, quem não foi, vão lá, por favor, aquilo é fantástico, lindo, vivi lá, trabalhei lá e depois decidi, nada disto, afinal eu quero ciências do ambiente, então largo tudo, malas, bagagens, depois de 8 anos a viver nos Açores, venho para Lisboa, ciências do ambiente, e fazem-me um convite que mudou a minha vida, e que foi quando eu fui convidada a dar aulas numa escola de educadores de infância e professores de primeiro ciclo. Agora imaginem o que é uma bióloga, que está habituada a falar para biólogos, a falar para educadores de infância sobre ciências. Eu parecia um ET, não é? Eu era um ET, porque ninguém percebia o que eu estava a querer dizer, ninguém estava muito interessado nas coisas que me maravilhavam, tenho que ser muito sincera, e então eu pensei assim, bem, o problema não está nos meus alunos, o problema está em mim, não é? Há aqui qualquer coisa que eu não estou a conseguir transmitir ciência, porquê? Porque eu falava sempre de biólogo para biólogo, ou de biólogo para futuro biólogo, não é? E então, quando eu comecei a desconstruir o ensino e a aprendizagem das ciências para pessoas que não queriam saber de ciências, que não tinham tido ciências, que viam as ciências com um mau olhar, foi quando eu entrei neste mundo do outdoor. Então eu lecionei durante 11 anos, por aí mais ou menos, sempre no ensino superior, até que a magia de ser mãe, e deduzo que estejam muitas mães aqui presentes também, e pais, nos transforma, não é? Há coisas que deixam de ser prioridade e outras passam a ser prioridade. E então eu criei a Lutra, que é feminina, que é para dizer é a Lutra, e não o Lutra. A Lutra é a menina. Não, não há nada para pedir desculpa. E então, para quê? Porque senti a necessidade de ligar a minha biologia, e a Vera de 6 anos queria salvar os caranguejos das redes de pesca, à biologia que eu tinha aprendido nos Açores e fazer com que todas as crianças fossem igualmente fascinadas por ciências como eu era quando era pequenina. E foi assim que apareceu a Lutra. Muitas pessoas perguntam, mas porquê a Lutra? Não sabem o que é? Eu posso explicar. A Lutra vem da espécie de Lutra, que é a lontra europeia que nós temos cá em Portugal, e porque quando eu estava de bebê, meu marido dizia que eu parecia uma lentinha, porque eu tinha uma barriga enorme e estava sempre a coçar a barriga, disse, pareces mesmo uma lontrinha. Então o projeto acaba por ser uma piada familiar, o nome, não é? De como é que veio a Lutra, mas todo o meu percurso é engraçado, às vezes quando eu olho para trás e penso assim, bola, estava mesmo para ser assim, não é? O meu futuro era brincar com crianças na rua, porque era o que eu gostava de fazer. E à medida que a sociedade tem evoluindo, o facto de também ter vivido e viver ainda perto da área de Lisboa, fez-me ver que havia muitas crianças que não tinham rua. E então, em vez de eu criar uma escola que oferecesse rua, eu vou às escolas. Então acabou por ser uma pessoa em movimento. Quando às vezes me perguntam onde é que é a Lutra, em todo lado. Onde quiserem que eu vá. Já levo um bocadinho mais à Lutra, mas a Lutra e esta tua... Ou seja, as coisas acabaram por se cruzar porque se tu querias salvar o mundo e percebeste que através da biologia conseguias salvar o mundo, e eu li, também me lembro de teres falado nisso, tu acreditas que a educação sustentável que vai salvar o mundo. Portanto, achas que estás a cumprir a tua missão porque de algum modo estás a trabalhar com educadores e com crianças que vão ser o futuro e que, portanto, são quem vai garantir salvar o mundo. Há aqui uma ligação? Tá, claramente é uma ligação, que eu sou uma defensora do ambiente, não extremista, para não se assustar já as pessoas que estão presentes, mas eu acredito que o planeta é a nossa casa, quer nós queiramos, quer não queiramos. Não tem as paredes, não tem o telhado, não tem chaminé,
mas o nosso planeta é a nossa casa. E muitas vezes nós vivemos aqui em cima dele como um dado adquirido, em que nada nos vai acontecer e que o planeta está cá para sempre. E a ciência tem vindo a comprovar ao longo do tempo que o impacto do homem existe e que nem sempre é positivo. E eu precisava de fazer alguma coisa para que, primeiro, não acredito em obrigatoriedades nem obrigar as pessoas a serem mais ambientalistas, seja lá o que isso for, através da obrigação. Não é? E nas proibições também. Não acredito nisso, acredito que dando o exemplo e fazendo pelo exemplo nós acabamos por conquistar as pessoas com aquilo que nós fazemos. E eu tenho vindo a conquistar muito com educadoras, como disseste no meu trabalho, desde creche aos 90 e muitos anos, todas as pessoas que se cruzam comigo. E esse meu desejo de transformar o mundo eu vi, e como disse o Nelson Mandela, que a educação é a maior arma do mundo para transformar o mundo, não é? E eu pensei assim, é pela educação que eu tenho que ir, é por aqui que eu tenho que fazer alguma coisa. E como o karma, o destino, não sei, as coincidências da vida me levaram a uma escola de educadores e de professores de primeiro ciclo, quando eu sempre disse que jamais iria ser professora, não é? Nós mordemos muita língua pelo percurso. E então disse, bem, é por aqui, o meu caminho é este. Mas fazendo sempre as coisas de forma diferente. Claro que a Vera que era, quando começou a dar aulas, não é a mesma Vera que é agora, não é? Já sou uma pessoa mais crescida, já aprendi mais coisas pelo caminho, mas sempre quis transmitir essa mensagem de que, ok, a casa é esta, temos que tratar dela, e como é que nós o podemos fazer? Sem incutir, sem obrigar, mas dando exemplos de coisas às vezes menos positivas, quando falamos dos mais adultos, mas através dos pequeninos é sempre através do bom exemplo. Mas o que é que tu sentias quando começaste a dar formação aos professores de ensino básico e aos educadores de infância, e também agora se calhar que és és coordenadora da pós-graduação em Outdoor Learning no ISEC, No ISEC, o que é que tu sentes? Sentes que estamos pouco preparados ou pouco sensibilizados para trabalhar, para abordar estes temas, quer seja com as famílias, quer seja com as crianças, ou se calhar até porque achamos que os pequeninos até na creche ainda não estão preparados para isto, não precisam. É isto um bocado é isto que tu sentes, é que eu sinto? Tu vias? Eu só posso falar por mim, claro. não é? Eu só posso dar a minha experiência. A minha experiência, e foram muitas centenas de alunos que já passaram por mim. O que eu senti era um desinteresse nas ciências, um desinteresse total, porque era difícil, porque não percebiam o que é que estavam a dizer, porque são conceitos muito difíceis, porque nunca aprenderam bem ciências, se calhar ao longo do processo, e o que eu senti inicialmente era um desinteresse, e aquilo fazia muita confusão, que é como é que há desinteresse sobre ciências? Ciências está em tudo, nós a dormir, nós a acordar, nós a tomar um pequeno almoço, as ciências estão em todo lado, e como é que havia esse desinteresse? E era principalmente isso, que era, não estavam para aí virados, achavam que não era uma área essencial para a educação de infância e para o primeiro ciclo. E se nós formos a pensar, mais uma vez só posso falar pela minha experiência, o nosso Ministério da Educação também não está muito interessado nas primeiras idades em que se aprenda o estudo do meio, não é? Por exemplo, se formos ao primeiro ciclo, muito foco na matemática, muito foco na língua portuguesa. E eu fui sempre muito desmontando isso, principalmente quando comecei a ligar a ciência a tudo. À literatura, à matemática, ao estarmos na rua, em que a ciência transborda desde o momento em que nós abrimos os olhos e mesmo quando eles estão fechados, quando nós estamos a dormir. Tudo o que nós fazemos pode ser explicado através da ciência ao longo do nosso dia. E foi esse desinteresse que a mim me motivou, porque eu podia ter ido pelo caminho mais fácil, que era agarrar no PowerPoint, blá 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 blá, e as cachaquetas, e quem percebesse e quem não percebesse não percebia, não é? Mas aquilo para mim não era suficiente. Eu precisava que gostassem pelo menos só mais um bocadinho de biologia e de ecologia como eu gostava e que era tão apaixonada. O que é muito giro, sabes que eu posso fazer uma partilha, aconteceu mesmo antes de nós começarmos no podcast, uma antiga aluna que manda uma fotografia dela com um dragão barbudo, que eu levava um dragão barbudo, não sei se sabem o que é um dragão barbudo, mas é um lagarto, que tinha uns picos, é assim amarelo, e eu levava, o lagarto não era meu, era de um amigo, mas chamava-se Timóteo, ele infelizmente já faleceu o lagarto, mas eu levava incluindo animais destes para explicar os répteis, porque é que os répteis eram especiais. Então eu pedia o dragão emprestado ao amigo, levava o dragão para a sala e hoje, antes de começar o podcast, ela me manda-me uma mensagem e disse, boa Vera,
chegámos, boa, ela chama-se Mafalda, eu disse, boa, ainda bem que ficou a mensagem, que é isso que eu quero deixar, é o bichinho, porque nem toda a gente tem gostado de ciências, não quero aqui, Mas a né? verdade é que, mas a verdade é que há uma curiosidade muito natural da criança pequena pelo mundo Sim, que a rodeia, não é? A criança sim, pequena começa por ser sempre muito interessada pelos animais, não é? Que são os outros seres vivos à volta dela que se movimentam, mas que são diferentes dela própria, não é? Existe a sim, curiosidade do claro, outro, o ser humano, sei lá, tudo, do sol, da lua, eles são tudo, para eles curiosos tudo serve, naturalmente, não é? E depois começam a fazer xixi, cocó e são extremamente curiosos com aquilo que está a acontecer com o corpo deles. Não é? Eu estou a pensar aqui nas várias fases da vida, desde sim, muito pequeninos, e nós temos que estar de alguma forma preparados e motivados para dar resposta a esta curiosidade natural, não é? sim. E como é que tu achas que então conseguimos cruzar isto com outras áreas do saber? Porque é isto que tu defendes, que as ciências como linhas orientadoras da construção do conhecimento. Sim, eu penso sempre nas ciências como uma forma que eu possa cruzar. Olha, posso-nos dar aqui um exemplo. Tenho aqui um livro pai, dos anos 80, foi a minha mãe que me deu. Casualidade, de um lado tem os aristogatos, toda a gente conhece, não é? E do outro lado o Papu, como é que ele se chamava? Papu Para em Sidentusa. tudo. Exato, é um livro muito antigo, isto era quando eu era miúda que a minha mãe comprou esta coleção no Círculo de Leitores. E abri uma página ao calhas, isto não está mesmo combinado, porque eu sou péssima a fazer coisas combinadas. Nós temos os animais da história. Não é? E ao ler, na leitura de uma história, os animais e os animais que existem, nós conseguimos chegar ao mundo inteiro. Eu recordo que, acho que foi, não sei se foi esta segunda-feira, não, talvez não tenha sido esta, talvez tenha sido nas outras, nas minhas alunas que eu tenho do CETESP no ISEC, de apoio à infância, nós estávamos eu levei um caranguejo ferradura que eu trouxe quando fomos agora de férias ao México e levei. E através do caranguejo ferradura nós conseguimos falar da medicina, nós conseguimos falar de geopolítica, nós conseguimos falar de geografia, nós conseguimos falar de indústria farmacêutica, nós conseguimos falar de um conjunto de coisas e os alunos no final ficaram assim, professora Vera, como é que conseguiu juntar tanta coisa só através de uma carapaça de um caranguejo que trouxe do México? Isso assim, porque nós temos que pensar que as ciências não estão isoladas, elas fazem, é uma rede gigante que nós Vera, podemos começar. Sim, desculpa interromper, mas não é muito claro. ambicioso achar que com uma simples carapaça e todos esses temas, é ambicioso achar que eles vão todos aprender da mesma forma, ou seja, que isso vão constituir aprendizagens significativas em todas essas áreas para todos os alunos. Ou seja, Não, não vai ser tu para achas, todos. é isso que eu te ia perguntar, tu achas que eles vão aprender todos, ou seja, quando há assim uma panóplia de temas muito diversa, é ambicioso achar que eles vão todos aprender, ou não? Não, é assim, não vão todos aprender da mesma forma, da mesma maneira que não aprendem todos de forma igual, sentados numa sala com o professor a falar sobre um tema, ok? Ali, neste caso, os alunos acabou por surgir no meio de uma conversa. O meu plano de aula não era todo aquele, mas ele acabou por ir caminhando por ali através das perguntas deles. Se todos estavam interessados, não. Mas se todos ficaram motivados por querer saber mais sobre o tema, sim. E E depois achas o aí, quê? Eles depois dividem-se e uns vão sim, investigar mais da medicina e outros vão investigar mais da geopolítica, porque uns é são. exatamente, é É aí que depois exatamente. se vai dividir. Houve um conjunto de alunos que começou logo no Google à procura das características do caranguejo ferradura. Houve outros, como eu disse, que o sangue é explorado através da indústria farmacêutica, porque o sangue é azul desse caranguejo ferradura e é utilizado, por exemplo, para vacinas agora do Covid, por exemplo. Foram buscar a parte da farmacêutica. Estou a falar de alunos com mais de 18 anos, entenda-se, ok? Neste caso. Sim, sim, mas eu acho que todos E conseguimos fazer o paralelismo para aquilo que poderia ser a nossa realidade, por exemplo, numa sala de pré-escolar. exato, e ali surgiu da só observação da carapaça, acabou por surgir um conjunto de temas e os temas foram sendo agrupados pelo interesse das 27 alunas que eu tinha ali naquele preciso momento, percebes? Uns foram mais para a biologia, outros foram mais para a indústria farmacêutica porque ficaram extremamente curiosos, outros ficaram pela questão do ecossistema onde é que ele vive, mas a que profundidade é que ele vive? E quantos anos é que ele vive? Depois quando descobriram que podia durar cerca de 25 anos até 40 anos, assim um fascínio muito, um caranguejo durar tanto tempo, eu estou ainda é mais velho que eu, um caranguejo. Então, o meu interesse é esse, é que se questionem e que vão à procura de querer Porque depois saber vão colocar isso mais. em prática com os mais pequeninos, não é? Se nós estimular, exato, um educador curioso vai gostar de uma criança curiosa. Eu, pelo menos, eu defendo isso, é o que eu vejo. Porquê? Porque a curiosidade faz parte, não é? Houve, já não existe, ele infelizmente já morreu, não sei se conhecem as pessoas que estão online, o Ken Robinson, uma pessoa que eu devorei os livros todos em inglês, mas eu vivi nos Estados Unidos, e o Ken Robinson dizia que as escolas andam a matar a criatividade das crianças.
E eu cruzo-me com muitas escolas diferentes, mesmo muitas escolas diferentes e muitas educadoras diferentes. E às vezes só no encontro de uma manhã, por exemplo, a educadora que chegou ao pé de mim e a educadora que sai diz-me: a Vera já me fez pensar numa data de coisas. Olha que coisa engraçada. E eu, para mim, está feito. Está ótimo. Não mexo mais. Isso acontece muito no trabalho que eu faço no Eiros Educa, porque eu vejo a educadora ou a professora de primeiro ciclo uma vez. Mas o facto de já ter criado ali uma sementezinha que pode germinar qualquer coisa em sala e que a professora ou a educadora já está a pensar de outra forma, para mim a minha missão está cumprida para esse mundo com mais sustentabilidade. Mas é importante realçar que, isto eu estou a perguntar, é importante realçar que o educador e o professor depois não podem sobrepor a sua curiosidade à das suas crianças, ou seja, um educador está muito curioso ele próprio para descobrir algo relacionado com o dragão barbudo e não pode ela ou ele, não é entusiasmar-se demasiado, mas é sobrepor a sua vontade de conhecimento e de construção de conhecimento à própria atividade e iniciativa das crianças, não é? Porque pode acontecer, por isso é que eu costumo dizer que é importante ouvir. É importante ouvir e estarmos atentos àquilo que se já passar à nossa volta. Eu muitas vezes também fico muito entusiasta sobre um determinado tema, não vou mentir, quem sou eu, não é? E começo a ficar muito entusiasmada, mas depois tenho que olhar à minha volta a ver se o entusiasmo é de todos, ou se há alguém que não está muito interessado, porque é que não está muito interessado, quais é que são as razões de não estarem interessados. E as crianças nisso são muito honestas, não é? Vera, não estou a gostar, porque isso a mim não me interessa, quero saber sobre outra coisa qualquer. E então, tentando ir ao encontro, porque o meu entusiasmo às vezes, eu ponho-me em cima de mesas a falar em pé para conseguir explicar certas coisas. As colegas já estão aqui a partilhar imensas coisas e eu realço só aqui, a Ilana Pereira disse, a necessidade de termos um excelente nível de conhecimento. E eu aqui, ela fez isto como comentário, mas não sei se ela queria fazer uma pergunta. Eu coloco-te a pergunta, é necessário, ou seja, eu para ser uma boa educadora tenho que ter um elevado nível de conhecimento ao nível da biologia para poder despertar esse espírito crítico, essa curiosidade e... Não. E ainda bem que fazes essa pergunta. Eu vou dar uma resposta muito honesta à Vera também, não é? É assim, ninguém sabe tudo, de tudo, não é? E temos que ser humildes e honestos connosco para dizer, há coisas que eu não sei, mas posso ir saber, não é? Às vezes há esse pensamento de que quem ensina ciências é uma enciclopédia ambulante. Eu sou bióloga, tenho muitos livros atrás de mim sobre biologia e eu não sei tudo de biologia. Muitas vezes, então no projeto que eu tenho lá embaixo com um amigo meu de apoio ao homeschooling, às vezes os garotos vêm com cada pergunta que eu penso assim, minha nossa, como é que eu vou desmontar esta bota, não é? Não vou conseguir. E sou muito honesta com eles e digo-lhes, olha, não faço ideia, mas vou saber. E amanhã vamos desenhar aqui um plano, o que é que queremos saber sobre isto e todos juntos vamos construir. Não é preciso ter essa enciclopédia dentro da cabeça, ou o Google agora, né, porque já não se usa enciclopédias, só se usa o professor Google, não é? Para fazer pesquisas. Não é preciso. É preciso ter vontade de querer saber. E isso é outra coisa. Agora, dizer que eu não sei, eu digo tantas vezes que eu não sei, mas tantas vezes, mesmo sem vergonha absolutamente nenhuma. Não sei, mas vou saber, vou estudar e volto com a resposta. E também o facto das crianças verem que o professor, educador, tutor, vamos lhe chamar o nome que quisermos, é essa pessoa que não sabe tudo, mas que tem sede de aprender, é um exemplo fantástico a dar. Nós não temos que saber tudo. Nós podemos ir aprendendo à medida que nos vão perguntando ou que nós vamos querendo saber. Eu muitas vezes também leio sobre coisas no Observador e penso assim, quanta ignorância, não é? Às vezes num artigo de jornal. Eu, ok, Pois, vou estás a procurar levantar uma questão muito informação. importante, não é? O sermos críticos em relação, inclusive, à informação que encontramos. Porque, como tu disseste muito bem, já não vamos a enciclopédias. Tendemos muito a ir ao Google, à internet, É e as preciso nossas cuidar crianças também. Temos que encarar que, inclusive, a crianças pré-escolares já vão à internet à procura de respostas. Qual é que tu achas, não querendo fugir aqui ao nosso tema, mas qual é que tu achas que tem que ser aqui a nossa resposta no ensino também aqui para a busca destas respostas de foro científico, por exemplo, que se encontram na internet? Como distinguir o que é verdade, o que é mentira? Como é que tu própria, Vera, enquanto professora, e depois em relação às crianças e aos alunos? Há coisas que, por exemplo, eu digo sempre a brincadeira com os meus alunos que Wikipédias e blogs não são fontes de informação fidedigna. Precisamos ter esse cuidado.
quando nós encontramos, imagina, estás curioso, estávamos a falar do caranguejo, não é? Do caranguejo ferradura, e nós não podemos tomar como garantida e como verdade a primeira informação que apanhamos. Nós precisamos ter a mesma informação em 2 ou 3 ou 4 fontes diferentes e que todas digam a mesma coisa. Compreendes o que eu estou a querer dizer? Eu sou muito fã, por exemplo, Sim. da National Geographic, sempre fui desde miúda, tenho as revistas todas desde que começou a edição em português, e a National Geographic tem uma base de dados incrível sobre todos os temas e mais alguns. Mas a primeira coisa o primeiro site onde nós vamos, primeiro, é um blog, é a opinião de alguém, sim, porque um achismo não é uma verdade, não é? Um achismo não é uma verdade. E então eu preciso de ir encontrar primeiro sites sobre ciência, que falem sobre ciência, e depois encontrar pelo menos 3 vezes a mesma informação em vários sítios diferentes. 3 vezes talvez já seja verdade. Vamos à procura de... Corrige-me se estiver enganada, aqui, por exemplo, em Portugal, a RTP tem um excelente site com material e conteúdo científico, não tem? Eu acho que é a RTP. A RTP tem, sim, a RTP tem às vezes muitos dos artigos também que eles escrevem também existe, a National Geographic já está em português, também tem, a maior parte das universidades todas consegue-se ter também bases de dados e informação por todo lado, o CBio, que é um centro de investigação que existe Eu no Porto. estava a falar para crianças, a RTP tem mesmo qualquer coisa para crianças. Para crianças, Sim, não tenho tem. conhecimento, isso da RTP Eu para vou crianças pesquisar. não tenho conhecimento. Eu normalmente faço a pesquisa, adapto e vou em busca da forma como eu considero que vai funcionar, às vezes não funciona e também está tudo bem na mesma. Quando as crianças, eu estou super entusiasmada e depois de repente afinal não. A Rita Revisco disse, exato, é assim para tudo, também para a análise de obras de arte. Portanto, este processo também deve passar para as crianças. Exatamente. A Bruna Vicente está a dizer que o Centro Ciência Viva também tem bons Ciência Viva, conteúdos. exatamente, é muito bons Crianças. conteúdos, o Jardim Botânico da Universidade de Lisboa também já tem algo bem. Se nós formos por aí, a lista é gigante. Felizmente a internet vem trazer uma coisa maravilhosa que foi a partilha, não é? Sim, mas Nem sabes sempre ela é gratuita. Mas sabes que pois, exatamente, esse seria um outro tema, não é? A gratuitidade da internet, não é? Sabes que... Não podemos esquecer que há pessoas a trabalhar, não é? Do outro lado, às vezes para escrever artigos e para criar material pedagógico. Conteúdo. Olha, a Ana Luísa está aqui a lançar ainda bem que ela lançou esta reflexão, porque acho mesmo muito importante, acho que é um excelente... para ser levantado aqui, que é importante que os educadores não levem sempre os alunos a procurar respostas no Google. Muitas vezes a comunidade tem a resposta, mas ir diretamente ao computador é mais direto. Mas isso levanta-me aqui uma questão muito importante que eu gostava de também escutar a tua opinião. Devemos ir sempre para o Google ou se calhar temos que explorar os recursos à nossa volta primeiro? Aí quando digo à nossa volta, livros, mexer em coisas, tocar, experimentar com o que temos, perguntar aos vizinhos, ao pai de não sei de quem, que também é padeiro e ele pode falar sobre o que é o fermento, sei lá. Estou a inventar, mas... Sim, definitivamente sim. O que eu faço normalmente com as pessoas com que eu me cruzo, independentemente da idade, é sempre questionar ao máximo. Eu questiono para que eles tenham as respostas deles, que me deem as respostas deles acerca de um tema. Imagina, eles perguntavam sobre, agora não sei, olha, por exemplo, no outro dia estávamos a falar sobre os animais das profundezas do mar, quem é que vivia a 10 mil metros de profundidade, ou 8 mil, etc. E então eu dizia, então, mas como é que serão esses animais? Que características é que achas que eles têm? Qual é o efeito da água? Até onde chega a luz do sol? Vou lançando muitas questões e vou registando as respostas todas. Eu e eles, normalmente fazemos uma coisa em conjunto, registro as respostas todas. Depois eu levo sempre livros, eu sou pessoa dos livros, eu tenho muitos livros, de muitas coisas, o público vendeu já muitas enciclopédias também, já comprei quase todas as que haviam por aí, o público então teve muitos delas durante muito tempo. E eu levo sempre muitos livros, em português, às vezes em outra língua, uso muito também o inglês que também compro, e só depois é que eu chego à internet. Aqui quando eu falava da internet, falo eu, Vera, enquanto preparação de fazer coisas. Quando eu estou com crianças, há todo um caminho até chegar à internet. O registar o que eles pensam sobre um tema, porquê? Porque eles pensarem, sim, a colocarem hipóteses muitas vezes dão uma resposta muito aproximada, dependendo das perguntas que nós vamos fazendo também. Uso muito o desenho,
muito desenho. Eu não é que não tenho aqui nenhuma fotografia, mas o desenho que ficou dos animais no fundo do mar era tal e qual o que mostrava nos livros, claro, com menos ilustração científica, não é? Mas as características bases estavam lá. Eles conseguiram dizer, na altura, acho que foram 15 características, sem ler um livro. Só de nós estarmos a discutir, e depois eu ia dizendo curiosidades sobre, então, mas se a luz do sol vai até aos 20, 30 metros, quando chegamos aos 100, como é que está? E a Vera de noite, então, se calhar não precisam de olhos. Sabes, nesse tipo de discussão muito divertida que nós temos, para depois Mas então isso é cruzar. giríssimo e é fundamental. Tu estás-nos a trazer exemplos. Pelo menos a mim estás-me a fazer pensar de quantas vezes eles, se calhar, dizem essas coisas e alguém pode cair na tentação de dizer, que disparate. E nós, se calhar, nós não podemos Não, dizer esta disparate. É esta ideia de, sim, então, é não precisam de virtude. olhos. E é trazer tudo, é eles sentirem a liberdade de poderem dizer tudo isto. Olha, no outro dia, E sem eu julgamento, não, e sem julgamento. sim, é isso. Eu não ia levar a minha sobrinha à escola. Ela tem 11 anos e eu fui levá-la de manhã à escola e, e ela ia ter aula de História. Eu estava-lhe a perguntar, eu estava-lhe a dizer que era uma das minhas disciplinas favoritas, eu sempre gostei muito de História, estava-lhe a perguntar se ela gostava. E ela disse-me, sim, gosto, mas há umas coisas que eu não percebo. E eu, então, é só meter o dedo no ar e perguntar. E ela, não, eu tenho vergonha, nunca faço perguntas. E eu fiquei escandalizada, para já porque eu sempre fui uma aluna de dedo no ar, não é? Tipo, se vêm aqui amigos meus da faculdade vão saber que eu punha às vezes as perguntas mais estapafúrdias, mas porque é isto que nós não podemos deixar cair, é esta ideia de que eu posso sempre Não. pôr o dedo no ar e perguntar, porque a minha dúvida não vai ser, eu não vou ser gozada, não é? E é isso que tu tentas fazer, não é? É desmontar sempre. Eu digo a todos os meus alunos, aqui nunca há respostas erradas. Algum tempo eu dei uma formação sobre o outdoor nos recreios escolares, que eu costumo dar, e uma das pessoas veio comigo dar-me feedback e disse-me, Vera, sabe o que eu gostei na formação foi, tu aceitas todas as respostas e agarras as respostas de toda a gente para chegarmos a uma conclusão. E eu disse, porque essa tirania do medo, e desculpem usar a palavra tirania, mas vou ter que usar, do medo, que é as crianças não têm medo de perguntar, porque o professor pode dizer que é um disparate, ou porque não digas barbaridades dessas, porque há pessoas que dizem, e nós temos que ser verdadeiros nisso, ou porque os amigos vão gozar, preciso tirar isso, todos nós dizemos disparate na fase qualquer da nossa vida, eu estou sempre a dizer disparate a toda a hora, e vivo bem com os meus disparates, mas isso vem já muito de trás, desde a creche e da educadora, de permitirem que eles possam ter a sua própria voz e conseguir dizer, não é todos falarem todos ao mesmo tempo, obviamente, mas é eles saberem que existe um momento em que eu posso dizer aquilo que eu acho que é certo, ou aquilo que eu aprendi, mesmo estando errado, não é? Porque eu lembro perfeitamente, também era essa pessoa na faculdade de dedo no ar, questionava tudo e mais alguma coisa, principalmente as coisas que não percebia nada, fartava-me de fazer perguntas, até cansar a alma dos professores, mas eu cansava muito, o professor de Mas agora biologia estás a molecular. pagá-las, aposto que estás a pagá-las. O professor de biologia molecular sofreu muito. Mas eu fui educada para isso, não é? Já vinha de casa, a minha mãe sempre manteve, a minha família manteve sempre acesa a chama da curiosidade. E às vezes era demais, eu fazia mesmo muitas perguntas. A minha mãe lembra-se de uma pergunta que eu fiz quando era pequenina, tinha a ver com o crescer, né? Nós temos os pais, são sempre grandes, né? Sempre crescidos, e de estar a perguntar como é que nós crescíamos e como é que eu ia ficar tão grande, e a minha mãe explicou-me que nós nascemos e crescemos, como é aquela lenga-lenga toda que se faz, e eu virei para a minha mãe e disse, então mas e quando formos todos grandes? Isto porquê? Porque eu ia chegar a uma altura que ia ser igual à minha mãe ficava ali, e eu ficava igual a ela, então quando ficarmos todos grandes já não há bebés, já não há crianças pequenas, porque os outros paravam, não é? E este tipo de conversa é muito motivador e muito interessante. Claro que se vão dizer, Vera, aguentas sempre as perguntas todas. Não, eu às vezes meto a mão na cabeça e digo, onde é que eu me vim meter, não é? Mas não quero anular essa curiosidade e quero dar sempre o máximo de respostas possíveis. Saio, às vezes ao final do dia, que parece que fui atropelada para o autocarro da Carris, mas pronto, mas está tudo bem na mesma. Olha, mas esse levantamento de hipóteses, eu fiquei maravilhada com isso, com esse aluno, essa criança que disse que, então, mas se é no escuro não precisam de olhos. Como é que tu respondes a isso, não é? Porque não precisam. Aí é que está, é que não precisam. Ele chegou à resposta certa. Não Uau. precisam, há deles que não precisam. Eles dizem, não precisam, e depois dei o exemplo, por exemplo, as minhocas.
As minhocas moram onde? Minhocas, já toda a gente conhece uma minhoca, né? Vivam onde? A minhoca vive debaixo da terra. Então, e achas que a minhoca precisa de olhos? Não vai haver Uau. grande coisa com aquela poeira toda. E eu disse, então, tem olhos ou não tem olhos? Achas que não tem olhos? Eu não sei, diz-me tu, achas que tem olhos ou não tem olhos? Ele disse, não, acho que não tem olhos. Eu disse, pois não tem olhos, não precisa, uma minhoca não tem olhos, não precisa, vai precisar de olhos para quê? Mas este jogo dramático que estás a fazer agora, desta interpretação, que nos ajuda a todos a pensar, porque todos nós nos estamos a colocar algures na nossa experiência hoje de manhã com alguma criança, ou não é? Estamos todos a pensar neste momento, que estão aqui a escutar, em diálogos idênticos ao que tu estás a ter. Sim. E aposto que estamos todos a perguntar o que é que poderíamos ter dito, ou diferente, ou de forma a levantar mais curiosidade, mas eu acho que tu disseste aqui uma coisa muito importante, que é, o que é que tu achas? É. Isso é Às vezes é importantíssimo, não levar é? a fazer uma pergunta, porque há outra coisa, e mais uma vez eu falo sempre a minha experiência, eu não gosto de generalizar, não é? Claro. Que a minha experiência diz, muitas crianças dizem, mas ó Vera, diz-me tu. A minha professora diz-me, quando às vezes me cruzo com outras situações, sim, mas eu quero que tu me digas o que é que tu achas, eu quero que tu chegues ao teu raciocínio. E às vezes ficam assim a olhar para mim, mas eu não sei. Ai, sabes, nós vamos conseguir descobrir os dois. E vamos entrando ali num diálogo e a cara de espanto que quando eles conseguem, afinal esta massa cinzenta serve mais para qualquer coisa do que ouvir, não é? Ela trabalhando até dá assim umas respostas engraçadas. E quando eles percebem que comigo não há respostas erradas, mesmo as mais. Há crianças que dizem de tudo, não é? Esse no peixe não tem olhos, mas houve um que disse, pois, mas deve ter umas barbatanas gigantes para andar lá naquela água toda. Isso vai precisar das barbatanas gigantes para quê? Explica-me lá, para que é que vão servir essas barbatanas? Depois eu fico assim, fazem aquela cara, tipo, se calhar não precisam de barbatanas gigantes, pois não é? Não, eu quero é que tu me digas porque é que chegaste à ideia das barbatanas gigantes, não é? Estava só a ser totó. E eu disse, pronto, mas se calhar há um ou outro que tem uma barbatana maior, não é? Só com estes pequenos Ok. diálogos, só com estes pequenos diálogos que nos estás a demonstrar, estás-nos a demonstrar como é que, a partir das ciências, ou de uma conversa que teve como ponto inicial um tópico científico, tu já conseguiste falar sobre comunicação e linguagem, já conseguiste falar de desenvolvimento pessoal e social, não é? Consciência de si como aprendente, não é? Já conseguiste falar da área de conhecimento do mundo, não é? Do mundo, neste caso, físico, do ambiente. Do ambiente, sim. Tu estás mesmo a conseguir, tu estás-nos a demonstrar como é que num simples diálogo, ainda nem sequer pegaste nem lápis, nem canetas, nem colas, Não, nem normalmente jogo não do chego. corpo. Ou seja, só em simples. Depois é preciso concretizar também o conhecimento, não é? Mas Claro. mas essa criança já está a concretizar o conhecimento dela quando ela chega à própria conclusão Sim, de que nunca mais aquilo. se esquecem. Nunca mais se esqueça. O que eu tenho tido, principalmente lá embaixo, que é onde eu tenho um acompanhamento maior, lá quando digo lá embaixo na Costa Vicentina, porque Pois eu tens vou que nos 2 dias explicar por um semana. bocadinho o que é a Lutra, o que é que tu fazes, que é para as pessoas perceberem também de onde é que vem estes diálogos todos, esta tua prática toda. Sim, eu felizmente sou uma pessoa, costumo dizer, muito felizarda, porque eu hoje de manhã estive com creche, ontem estive na Costa Vicentina, e antes de ontem na Costa Vicentina, e na segunda-feira estive com o Eras Educa. Eu sou uma pessoa, ainda estive com adultos também no meio do percurso. Tenho uma experiência muito intensa, como eu costumo dizer. Às vezes as minhas pessoas dizem, tu é como se tivesses 10 trabalhos diferentes, porque estás aulas no ensino superior e depois estás em creche, depois estás em JI, depois estás na Costa Vicentina com o homeschooling. Isso é muita coisa a acontecer em 5 dias da semana e eu sim, é verdade, por isso é que eu digo sempre, só posso falar da minha experiência, nunca posso falar da experiência dos outros. E muitos dos diálogos fantásticos que eu tenho um projeto com uma pessoa que eu adoro, que é o Nuno Carvalho, que começou a Quinta da Coreima lá embaixo na Costa Vicentina, no Rugil, e nós juntos criámos um programa educativo em que a nossa base é a sustentabilidade, é o contacto com a natureza e o ensino das ciências interligado com outras áreas do conhecimento. Que dá apoio a pais que têm crianças em homeschooling. E aquilo é uma viagem um bocadinho louca, primeiro, porque eu Mas falo tem página, inglês. só para assistir, tem página no Facebook, que é para eu poder partilhar aqui com quem nos A está a ouvir. Lutra faz a ligação É? Então eu vou pôr a da com Lutra todos, também. sim, Eu já ia pôr, é mas. onde eu costumo Ok. pôr. E também estou no Instagram e está lá a fazer logo ligações, conseguem ver tudo o que nós vamos fazendo lá embaixo. Por exemplo, lá embaixo, o que é muito giro, eu digo lá embaixo porque eu estou em Sintra, neste precisamente, às vezes é que eu estou em muitos sítios, não é? Às vezes é preciso pôr geograficamente, que o apoio ao homeschooling dá uma liberdade gigante na cabeça daquelas crianças. São crianças que não
não vão à escola, aprendem através de diferentes plataformas online, connosco lá, vão a outros projetos que existem, têm tutores, e muitas das discussões em inglês, eu não sou propriamente a pessoa mais fantástica no inglês, tenho vindo a aprender muito com eles em relação ao inglês, que eles dizem, Vera, não é assim que se diz. Não é assim que se diz, tens que dizer a frase desta forma. E eu digo muito obrigada, e eles quando perceberam que eu sou humilde na questão da aprendizagem do inglês, eles passaram também a ser mais humildes na aprendizagem do português, que acaba por ser uma relação também gira que nós temos. Mas para não perder nesses diálogos, que aparecem, que há liberdade para onde tudo é possível, muito parte das curiosidades deles. Eu às vezes vou com um tema e para aquela semana tenho um tema e o tema fica completamente ao lado, mas muitas vezes fica ao lado. Imagina, eu quero falar das profundezas do oceano e eles decidem, não, eu quero mesmo é saber a origem da bolacha holandesa que eu como quando vou ver os meus avós, e lá vamos nós à procura, e lá eu aprendi imensas coisas sobre uma bolacha famosa, por exemplo, esta semana, do século XVIII, que eles vieram com a bolacha holandesa, se eu conhecia o biscoito, e eu disse, que biscoito? Eu nunca fui à Holanda, não faço a mínima ideia. Então lá descobrimos que era do século XVIII e que é feita de caramelo e que o açúcar vinha, como é que era? O açúcar vinha da Costa Rica e a canela da Indonésia. Olha, aquilo foi uma aprendizagem espetacular, tudo acerca de, já provaste daquele biscoito que existe na Holanda, que é muito famoso, e eu, não. E ficou o tema que eu tinha escolhido sobre ciências, depois falámos de culinária, falámos de receitas, falámos de história, da origem da bolacha, falámos como é que ela se espalhou pelo mundo, e foi um dia fantástico a falar sobre bolachas vindas da Holanda. Nunca comi, vou ter que comer. E tem caramelo também. Então tu com a Lutra estás a fazer então esse trabalho de homeschooling na Costa Vicentina, não é? Em que tens alunos um bocadinho não é de todo todas mundo, as idades. Mas de todas as todo idades mundo, e um bocadinho sim. todo mundo também, não é? Sim. O último mês nós tivemos inclusive australianos connosco. Só para as pessoas pensarem quão longe é. Austrália, já tivemos australianos, irlandeses, suíços, espanhóis, alguns portugueses que também lá existem, holandeses, há imensos, alemães, britânicos, brasileiros, que assim, de repente foram 9 nacionalidades diferentes. Trabalhamos lá com outras pessoas, nós somos uma equipa, obviamente, não é? Nós não fazemos nada, se faz sozinho. Depois tenho, na zona de Lisboa, faço atividades com o Oeiras Educa, que a Câmara de Oeiras também pediu já há uns anos. Que atividades é que tu fazes? Em que âmbito? É sempre, normalmente para jardim de infância e primeiro ciclo, e tem a ver com o relacionar o outdoor e juntar ciências e a exploração do meio natural. E é feito no Jamor. As minhas atividades são feitas lá, não no Jamor na parte do jardim, no Jamor na parte do Pinhal Bravo, selvagem, que é onde nós... E qual é o principal objetivo desse projeto? Desculpa estar-te a perguntar. É a capacitação dos profissionais, darem depois continuidade, ou é mesmo a promoção de uma sessão especializada aos alunos e às crianças? O que eles me pediram foi para começar essa sensibilização com o exterior. E utilizar um espaço, obviamente, do município. O que tem acontecido, pelo menos é como têm dito, é que depois da atividade, e felizmente a grande parte dos educadores e dos professores gostam tanto que dão continuidade. Alguns ficam com o meu número, depois vão através do meu Instagram e mandam fotografias e mandam mensagens, olha que nós já fizemos e nós já alterámos isto. E é muito giro ver que nunca tinham pensado no assunto, fizeram a atividade comigo, passaram a pensar no assunto e deram continuidade. Isso é muito interessante, mas muitas vezes pensa que é como uma visita de estudo, só que é uma visita de estudo com a Vera a fazer coisas. Mas porquê o outdoor? Onde é que foi porquê? Porque tu percebeste que a ligação com as ciências não podia ficar fechada em 4 paredes? O que é que se passou para teres esta necessidade de ir lá para fora? A necessidade de ir lá para fora surgiu porque as minhas alunas não percebiam ciências com os PowerPoints. Quando eu estava nessa escola superior de educação que eu falei no início, elas não. Então quando comecei a levar para o Jardim da Estrela, para a Tapada das Necessidades, para o Espaço Florestal de Monsanto, comecei a levar bichos também para dentro da sala, a ciência começou a fazer mais sentido, o que nos leva sempre ao que já uma quantidade gigante de pedagogos já falou sobre o assunto, que é experimentar, é tocar, é viver, é sentir. Sim, porque o livro pode ter as ilustrações mais incríveis, mas se nós não temos contacto com as coisas,
fica um bocadinho aquém daquilo que nós podíamos aprender. Eu lembro-me e vou com os meus alunos para todo lado. Quando digo para todo lado é para praia, é para museus, é para jardins botânicos, é para a reserva natural do estuário do Tejo, para onde for possível, porque lá as aprendizagens serão sempre mais significativas do que através de um livro. E quando eu comecei a levantar, mal eu sabia qual era o mundo que eu comecei a levantar quando comecei a estudar sobre esta abordagem pedagógica que envolve o Forest School, entre outras coisas, que é um mundo muito grande. Eu comecei a pensar, bem, é mesmo isto, então comecei a levá-las para a rua. Tive episódios muito giros de alunas ao princípio, vamos para Monsanto e de me aparecerem de salto alto e eu digo de irem de sapatos confortáveis. Não, eu brinco muito, mas é engraçado. Porquê? Porque nem fizeram o clique. Eu disse, não, levem sapatos confortáveis, nós vamos para o Parque Florestal de Monsanto e pochete e salto alto. Eu disse, meninas, doces, não vai dar, é que nós vamos fazer isto. Adoro. A aula não vai dar, mas é giro que depois ao final da segunda, terceira aula já iam calças para treino, de leggings e t-shirt e estava tudo ótimo, mas é preciso também essa sensibilização. Quando nós vamos lá para fora nós temos que ter roupa confortável. Costumo dizer, eu ando sempre mal vestida a semana toda, ando de leggings ou calções e t-shirt, mais nada, não sei vestir mais nada neste preciso momento. E essa teve a ver com o contacto com a realidade, aprender ciências com aquilo que está à nossa frente. Porque temos às vezes a ideia de que um canteiro não tem muito para dar, e um canteiro pode ter muita coisa para dar, depende daquilo que nós fazemos com o canteiro. A Tapada das Necessidades, por exemplo, que eu não sei se é um jardim que conhecem, mas vão, é lindíssimo, mesmo no meio de Lisboa, ao pé da Estrela. A Tapada das Necessidades tem história de Portugal, temos falado da Rainha Dona Amélia, de Dom Carlos, temos um zoo lá antigo que está, obviamente, abandonado pela Zoo New, não é? Temos a questão do jardim, a parte mais selvagem do jardim todo organizado, a biodiversidade que lá existe, a comunidade envolvente, bem, dá para fazer um mundo de coisas na Tapada das Necessidades, por exemplo. E eu fazia isso com as minhas alunas. E foi assim que eu fui desmontando cada vez mais rua, até que agora só estou na rua. Pronto. E faça chuva, faça sol. Sim, faça chuva, faça sol. Elas às vezes não gostam muito da chuva. E a creche? A creche é especial. Tenho feito grandes conquistas, eu vou ser muito honesta. Eu tenho medo de dizer as palavras erradas, depois as pessoas dizem, ela é completamente chafrada. Mas é preciso tirar um peso. Acho que está a existir um peso muito grande na creche. Um peso. Eu estou sempre a dizer que um pré-escolar não é um pré-primeiro ciclo. E uma creche não é um pré-escolar. Faço-me entender. As crianças precisam, o professor Carlos Neto fala imenso nisso, falando em português, não é? É preciso dar liberdade às crianças, é preciso deixá-las fazer, é preciso deixá-las experimentar. E nós temos que dar essa liberdade às educadoras. Eu não sei o que é que se passa, mas há muita pressão, é preciso fazer muita coisa. E eu às vezes estou com creche e penso assim, mas malta, o que é que se passa? Mas está tudo, porquê é que vocês estão a desenhar tanto? E porquê é que tanta prenda do dia da mãe com tanto dedo vosso e tanta cola e tanto purpurina? Deixem as crianças fazerem Talvez alguma das vezes coisa. que nós já falámos aqui sobre prendas do pai, da mãe, do Natal. Eu fico ensandecida, totalmente ensandecida com a pressão que é colocada sobre as educadoras e sobre as auxiliares, obviamente que as auxiliares também têm um papel essencial E depois sobre as neste crianças, não é? processo. E depois sobre as crianças, não é? Dá cá o teu dedo. Às vezes acontece, dá cá o teu dedo, que às vezes estou comigo lá fora, creche, eu estou com creche mesmo, basta eles andarem, como costumo dizer, desde que sejam andantes, está ótimo, porque se há uns andantes e outros não andantes, depois aquilo, eles espalham-se todos. Então, se foram todos andantes, eu corro muito e ando sempre atrás dele. Ai não, ele tem que meter a mão e depois tirar a fotografia. E eu disse, respirem, deixem as crianças estar, porque depois é a pressão da fotografia também, que é para os pais saberem, para verem que foram lá fora. E eu disse, eu só fico ansiosa, não é? Com tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo, e é fotografia, e tem que tocar, e tem que fazer. E quando eu digo, não tem que fazer, se não quer fazer, não faz. Não faz? Não faz, não quer fazer, não se obriga, não faz. E não há problema, não há problema nenhum, há de fazer quando tiver a vontade de fazer. Se quiser? Não, e se quiser, e se não quiser, estiver lá a querer na relvinha, fazer buraquinho na terra, para mim está ótimo também. E essa desconstrução tenho vindo a fazer com a creche, e é muito engraçado quando, por exemplo, já estive com a educadora já é a segunda volta, imagina, no outro ano,
e já vão mais, já estou mais relaxada, porque imagina, que sempre que vão comigo creches para fora, não há cá comboio nem mão dada, isso não existe. Eles ficam, Ainda bem, não não, é? Mas isso pode, não, se não, eles porque eu ainda digo, for se outro eles podcast. andam de mão dada, eles vão cair, se um cai, cai os outros todos. E então hoje, por exemplo, hoje de manhã foi giro que eu disse, então, quem é que me leva de volta para a creche? E eles todos, tinham um aninho e pouco, super pequenino, estavam eles de fralda, né? Fralda super pesada, já cheia de xixi. E a auxiliar, eles já sabem o caminho, claro, isto é tudo uma questão, eles vão se habituando, primeira vez é sempre caótica, a segunda vez também é, mas a terceira já é um bocadinho melhor e quando nós já é a quinta ou sexta vez Porque que já eu é vou com mais eles para a rua. previsível, não é? A rotina já é mais previsível, tu já Exato, és mais, eles já te conhecem, já não, quer dizer, já existe e toda uma construção. Mas o se que é que tu fogem, fazes? Fazes o quê? Fazes uma com sessão, com a levas creche, materiais, o que é que tu fazes? levo tudo. Levo tudo, eu para a creche levo. Às vezes não levo nada e estou com eles no jardim ou no sítio onde estivermos. Só, Não levo absolutamente nada, explorar, mexer, tocar, rasgar, cheirar. Às vezes comem-se uns dentes de leão, não vou mentir. Sim, eles metem na boca, depois vai fora, muito, muito sensorial. Eles são pequenos, eles precisam de mexer e de tocar. E o e é assim que ténis eles estão a branco não dá construir o muita ajuda. conhecimento do mundo em redor deles, não é? É assim que Exatamente. eles estão a construir o Eles conhecimento. estão-se a apropriar do jardim. O que é que eles podem, o que é que podem cheirar, o que é que não podem cheirar, o que é que podem tocar, o que é que não podem, porque se calhar já picou, não é? É assim que eles estão a conhecer o mundo que, Sim. lá E mais o é das andar, ciências, como linha condutor da nossa e o construção de andar, conhecimento. o andar. O jardim onde eu estive hoje de manhã tem clássico jardim, relva, mas à volta tem umas árvores e aquilo é tem lá umas raízes. A primeira vez que nós fomos, que eu fui com aquela sala para a rua, passavam vida a tropeçar. Que Passavam giro. vida a cair, mas a cair mesmo. Pumba, lá ia levantar o rabo do ar. E pumba, e caiu. Hoje, acho que caiu um. E uma vez. Já estavam no meio das raízes, no meio das folhas, no meio de tudo. E essa aprendizagem, ninguém lhes tira. Eles a darem-me um dente de leão, porque eu disse que queria uma flor amarela. E nós temos vindo a falar muito do amarelo e das flores amarelas, que são as únicas existentes naquele jardim, então eu tenho que me agarrar ao que existe, não é? E eles hoje a trazerem as flores amarelas. E há uma pequenina que agarra numa folha que já estava meio amarelada, não era uma flor, era uma folha, meio amarelada e me traz, que eu disse, fantástico, está aqui o amarelo. Essa Uau. apropriação que eles já têm do espaço, mas precisamos de tempo. Eu, por exemplo, hoje levei umas aguarelas para eles se esfregarem todos na aguarela e rasgarem papel e pintarem-se todos. A maior parte deles não quis andar pelo jardim. Eu pedi a uma das pessoas que estava comigo, porque eu não vou sozinha, obviamente, com crianças pequeniníssimas, não é? Olha, importa-se ficar aqui com estes pequeninos que eu vou com os outros andar pelo jardim. E ela ficou com os 3 ou 4, os outros queriam andar, andámos nós pelo jardim afora e jogámos à bola, aprendemos sobre as flores amarelas, andámos no meio das árvores, cheirámos, aprendemos coisas que, havia lá uma que estava maravilhada com o ramo de umas flores assim meias bordeaux, que tinha caído de um arbusto, e ela veio-me trazer e depois cheirava e fazia, porque a amarela tinha flor e aquela não tinha, ela cheirava e fazia, toma, e eu ficava com aquilo, e pode parecer que não estamos a fazer nada e estamos a fazer tanta coisa. Estamos primeiro a dar a liberdade para eles serem. Se eles fogem, eles não vão fugir. Eu corro mais rápido que uma criança que mala anda de um ano, mete 3 ou 4 debaixo do braço e está tudo tranquilo. Mas é importante também confiar, porque eles não fogem, a maior parte Uhum. deles não fogem, eles não vão fugir para o meio de Lisboa, eles não conseguem correr tanto. E às vezes já vão fugir, calma, ele já volta. E nós o voltar para a escola e eles vão, livres, uns metros, dois, quando eu falo, às vezes há um que está a 4 metros de distância de mim. E às vezes a educadora, a auxiliar diz, espera que ele vai-se embora. Não vai embora, vamos confiar, e que ele vai dar a voltinha dele, e depois, e vai, ou os amigos vão chamá-lo, e é importante essa liberdade Olha, e dar tens aqui uma espaço para questão da ser. Margarida Alves que te pergunta o que é que tu achas deles arrancarem flores? Eu Qual é a sou tua opinião? bastante, depende das flores. Nós temos muitas plantas invasoras, eles não precisam saber o que é que são plantas invasoras, ou crescem em todo lado, não é? Mas eu, por exemplo, eu faço essa sensibilização, tudo o que é flores silvestres, que normalmente depois vão cortá-las todas, as margaridas, os dentes de leão, etc., eu deixo apanharem todas as folhas do chão, mas eu normalmente uso sempre o que já está retirado do chão. Agora, se vemos uma flor bonita e vamos lá cortá-la de propósito, normalmente, eu não vou lá dizer que não, eu sensibilizo para, olha, vamos deixar para as abelhas.
Vamos deixar Mas para as abelhas, que as há abelhas bocadinho estavas a precisam. falar que não acreditas nas proibições, nem nas limitações, nem nas É, exato. obrigações, não é? Sim, eu não vou lá dizer não arranques. Minha filha ainda hoje veio-me com 6 futuras flores para casa, que eu fiquei, porque é miúda, e aquela mãe quer fazer uma experiência, mas que experiência, podia ser só com 3, não precisavam de ser 6 ou 10, ou aquela foi, ela começou a olhar para mim, é as abelhas, não é mãe? As abelhas, exato querida, as abelhas, não precisam, essas todas, eu não proíbo, não chego lá, não ralho, não digo que não. Se vejo que estão a puxar com muita força, digo assim, olha, podemos deixar para as abelhas, mas entretanto vem na mão, Claro. mas a verdade é que se nós formos insistindo, ou vou direcionando para aquilo que eu considero mais, que é mais silvestre, aquelas que, papoilas, margaridas brancas, margaridas amarelas, dentes de leão, isso podem ir todos, que não, as azedas, trevos, olha, trevos é ótimo para arrancar, é uma planta invasora, olha, educadoras, arranquem-nos todos, não há problema nenhum, Arranca-nos todos. É um favor que estão a arranquem-nos todos, fazer. exato. Há quintas, muitas e muito, vou dizer, para também ser mais inclusiva, porque temos aqui colegas também a comentar e a levantarem algumas questões muito importantes. Uma colega agora mencionou o facto de dizer que confiar, temos de confiar é tudo, não é? E quando estiveram aqui a Ana Galvão e a outra, e a Cristina, não é Cristina, ai, não me lembro agora, não peço desculpa, da escola lá fora, e elas falaram de confiar, às vezes eles estão a subir árvores, por exemplo, estava a falar do outdoor learning, não é? Eles estão a subir árvores e eu, se calhar, eu lembro-me delas perfeitamente de darem este exemplo, olhar assim para o lado e não estar a olhar para a criança a subir a árvore, porque eu tenho que confiar que ela vai ser capaz e que não vai estar aqui, porque se estou ali a dizer que vai cair, que vai cair, vai cair, e isto é a base de tudo, tanto no risco físico como no Sim, risco para o ambiente, confiar, é confiar, é exato. E eu é preciso confiar. aproveito para te. Quem quiser ir colocando. Ah, está aqui uma colega a dizer que quando era miúda chupava as azedas. A minha filha come inteiras, e o meu filho também, não sofre de mal nenhum até agora. Ia-te perguntar agora, eu estava-me a escapar, mas já me lembrei, como é que surgiu a pós-graduação em Outdoor Learning? E como é que está a correr? A pós-graduação, eu sou uma pessoa, mais uma vez volto a dizer o que já disse, muito grata pelas pessoas com quem eu me cruzo na minha vida. A minha mãe diz que eu tenho um anjinho atrás de mim. Não sei se ela anda atrás, se anda à frente, se anda ao lado, mas a verdade é que as coisas vão se compondo. E a pós-graduação surgiu porque eu fui dar uma palestra ao ISEC, também estava lá o professor Carlos Neto nesse dia, engraçado. E a diretora na altura achou-me piada. Já está, deve ser para ser tagarela, falo muito. E ela começou por eu dar uma unidade curricular no ISEC. E há um dia que ela diz, Vera, gostava muito de falar contigo, podes vir aqui. E eu já tinha este sonho que há pós-graduação há muito tempo, e ela de repente virou-se e disse-me assim, olha, eu gostava muito que o ISEC tivesse uma pós-graduação em Educação Outdoor. Consegues criar uma? E eu fiquei assim, eu? Como assim, eu? Sim, tu. Acho que tens estaleca suficiente para conseguires criar uma pós-graduação. Faz como quiseres, só que era pós-graduação pronta. Confiou a 100%. E tive muito medo, como podem calcular, não é? Primeira pós-graduação em Educação Outdoor em Portugal, cabeça a prémio, não é? Corre mal, Vera Malhão já foi, nunca mais ninguém vai ouvi-la. Já não dá mais unidades em lado nenhum. Não há nada que bem. E a verdade é que ela confiou muito. A Clara é a primeira, é o primeiro ano, estamos a experimentar, a ver como corre, mas eu tenho 23 alunos super entusiasmados, super entusiasmados. Se é perfeita, não é? Já vou ter que fazer remodelações e reformulações para o próximo ano, porque isso também é uma coisa que é muito importante, que é nós autoavaliarmos e vermos o que é que correu bem, o que é que correu menos bem, Claro. para o ano vamos fazer melhor. Está a correr muito bem, é muito diversa, dá para todas as pessoas. Por exemplo, uma das coisas que eu quis foi que pessoas que não tenham licenciatura, se quiserem tirar a pós-graduação, podem tirar, por exemplo, porque há pessoas com experiências de vida brutais e que se querem fazer uma especialização, por que não? Certo? E tem corrido mesmo muito bem, e vai desde a história da educação outdoor, passando pela questão ligada à psicologia e ao bem-estar emocional da criança, uma pontezinha na neurobiologia, e depois o segundo semestre, que é o que está a acontecer agora, termina em julho, é rua. Elas estão a fazer literatura infantil, já tiveram língua portuguesa e cultura, vão ter matemática, ciências lá fora, bem, há tudo
tudo a experimentar, expressões artísticas também com fartura E a rua na rua, é em a todo o linha lado, é orientadora Lisboa. mas a rua é a linha orientadora da construção do conhecimento ou as ciências são as linhas orientadoras da Não, construção do conhecimento? ali, a pós-graduação, todas as áreas têm um pé de igualdade, somos todos assim, tudo igual. E vai desde as expressões artísticas, a língua portuguesa, história e cultura, matemática, jogos matemáticos, na área das ciências. Claro que se me disserem assim, qual é a tua preferida? A minha é as ciências, não é? Eu fui buscar pessoas que trabalham no Jardim Botânico da Universidade de Lisboa, em Almada, na Casa da Ser, como o meu amigo Nuno, que está comigo lá embaixo com o projeto que nós temos lá embaixo de Do homeschooling. outdoor, sim, do homeschooling do outdoor. Fui buscar assim pessoas que são tesourinhos para mim. Não vou mentir, mas a experiência para os alunos tem sido tudo. E a ideia era, todas as áreas são válidas. Todas, tenho que ter experiência em quase todas, só que tem sido bastante intenso, muito intenso, porque ainda são bastantes horas e elas vão, às vezes estão no Parque das Nações, depois vão para o Jardim Botânico, outras vezes é no Jardim da Estrela, outras vezes lá na Praia na Ericeira, como foi comigo 2 vezes, tem sido bastante diverso e estou a gostar bastante. São educadores de infância, são professores, Tudo, tudo. Temos educadores de infância, professores de primeiro ciclo, professores de segundo ciclo, professores de creche, educadores de creche também. que bom. Temos pessoas que estão ligadas a câmaras municipais, por exemplo, também. Ou seja, é bastante diverso e é uma turma muito gira. Temos um professor do ensino superior, sim. Temos um professor de arquitetura, imagina. Uau! Exato. A sério? Não estava nada à espera, foi muito giro. Sim, e a turma são todos muito unidos, está a ser uma experiência. Mas porquê? Porque incrível. agora fico curiosa. Esse aluno licenciado em Arquitetura quer fazer a ponte de como é que, sabe, como Oeiras é um excelente exemplo disso, não é? Uma cidade educadora cujo planeamento arquitetónico está, de algum modo, relacionado com a infância, não é? Estão-se a começar a dar alguns passos nesse sentido. É ou não tem nada a ver tudo? Eu acho que ele quer fazer diferente, ele quer fazer as aulas dele diferente. E embora eu tenho que fazer aqui um parênteses, se calhar, para explicar melhor. A educação outdoor está em crescimento, não é? A educação lá fora, a educação no exterior, a educação no jardim, chamem-lhe o nome que vocês quiserem. Está em crescimento em Portugal, estamos todos a aprender. E não somos um país experiente nisso, nós estamos a começar o que é incrível, fazer. porque com o tempo que nós temos e com o exterior que temos, como é que não somos? É tão incrível isto. Mas não somos. E ele veio à procura de algo que transformasse as aulas dele, e o que ele dá conta é que muito do que se tem feito fica muito até ao primeiro ciclo, segundo ciclo. Mas tem sido giro porque ele tem aprendido muito sobre pedagogia, a pedagogia do outdoor, tem aprendido com os colegas que lá estão, e é muito desafiador, ele é extremamente desafiador, faz assim umas perguntas bastante pertinentes que eu gosto bastante. Mas a pós-graduação foi um salto de fé, vamos lhe chamar. Há colegas que estão a perguntar se pode ser feito online. A pós-graduação? Sim. A pós-graduação, o primeiro semestre é feito online, o segundo semestre é feito presencialmente. Eu explico porquê, pessoas. Gosto muito do online, mas falar de educação outdoor, sem experimentar, é um bocadinho hipócrita, não funciona. Temos que fazer, temos que experimentar, temos que ver, temos que ir aos sítios e fazer. Fica muito aquém do online nisso. Eu percebo que para chegar a mais pessoas, eu tenho alunas perto da Serra da Estrela. Pessoas que vêm todos os sábados. E qual é a frequência? Isso que eu queria perguntar. É todos os sábados? Todos os sábados. O que eu fiz foi um sábado por mês é online, no segundo semestre. Ou seja, em 4 sábados, um não é presencial, os outros são todos presenciais. Repetir para o ano? Ou seja, já tens turma para o ano? Em princípio já temos turma para o ano, já temos bastantes inscrições, sim, em princípio já está tudo. Há uma grande necessidade, porque como tu disseste, o outdoor está, desculpem uma palavra, mas as pessoas aqui também já me vão conhecer, está na moda, e ainda bem, não é? O outdoor está a entrar na moda e ainda bem, porque precisamos mesmo muito de passar mais tempo lá fora, como diz o professor Carlos Neto, um presidiário passa mais tempo na rua do que a criança no recreio, na escola, não é? Portanto, portanto precisávamos muito que isto entrasse na moda, ainda bem. Só que depois é preciso saber dar intencionalidade pedagógica e educativa a isto, não é? É preciso preparar espaços, é preciso trazer
a educação cá para fora e vir cá para fora, deixá-los brincar, mas também saber preparar espaços, estratégias, não é? Portanto, ser educador de infância lá fora, e é este o trabalho que tu estás a fazer com essa pós-graduação também? É sim, porque tem surgido muitas coisas, e mais uma vez não quero ser sempre mal interpretada, tenho tendência a ser um bocadinho direta às vezes, que é, primeiro, não é levar a sala para lá para fora, que isso não é, o que acontece dentro da sala é uma coisa, igualmente válida, e o que acontece lá fora fazemos de forma diferente. Depois disseste uma coisa que é estar na moda, e o estar na moda não significa que todas as pessoas o consigam fazer. A abordagem pedagógica é uma abordagem pedagógica de ensino outdoor, é uma coisa que existe, está escrito por vários livros e vários artigos científicos, tem determinadas características que é importante serem respeitadas para termos um ensino de qualidade. Não é ir lá para fora e eu vou ficar só salvo seja, a ver. O observar é muito importante e ver como é que se comporta e o que é que acontece, mas há muitas outras coisas que se podem fazer. E o cair na moda é muito bom, mas também precisamos de ver o outro lado às vezes da balança, porque o outdoor é um mundo de informação, é um mundo de possibilidades que se possa fazer, da mesma maneira que a educação de infância, quem é educador de infância sabe que tem uma licenciatura e que tem um mestrado e há um conjunto de ferramentas que lhes é dado para eles desenvolverem determinadas competências. O mesmo acontece com a educação outdoor, não se deve banalizar com o apenas ir lá para fora. Está feito o jardim, está feito o meu outdoor. Não é assim tão linear, nem preto no branco, compreendes o que eu Como quero qualquer dizer? outro momento da rotina diária numa creche ou num pré-escolar, ele tem que ser planeado, ele tem que ser pensado, ele tem que ter uma Sim, intenção, não é? Eu, educadora, vou lá para fora e o que é que eu quero que eles aprendam lá fora, não o que é é? que as E pessoas como é que eles... façam? Sim, é Sim, isso. ainda que seja correr. Olha, Não, o ainda que ano seja como tu passado, estavas a dizer, a subir e a descer raízes, não é? Porque na exatamente, aquisição da marcha, quer dizer, há toda uma intencionalidade, mas tu agora exatamente, ias contar qualquer coisa, desculpa interromper. ia contar já me lembro, ia-me fugir, mas já não me fugiu. O ano passado aconteceu, estive em AEX numa escola e os rapazes de uma das turmas só queriam jogar futebol. A escola, o recreio era o clássico triste de cimento com fartura, não havia mais nada. E eles estavam sempre a cansar com o futebol, sempre a cansar com o futebol. E eu pensar assim, oh minha Nossa Senhora, como é que eu me vou livrar disto? Então houve uma altura que nós criámos as regras do futebol. Eu queria uma escola com uma história, com crianças de alguns contextos familiares um bocadinho mais difíceis, muitos conflitos entre eles, é que me faço entender, e aconteceu, eu quero futebol, ok, então vamos fazer futebol. Ficaram cansados de futebol comigo, mas havia as regras do futebol, numa de nós aprendermos a respeitar o outro, a sempre que magoamos alguém, a saber pedir desculpa, o conseguirmos ajudar e o desportivismo estar acima de quem é que marca mais gols e quem é que é o melhor. Saber perder também, não é? Foi todo um desafio em torno do futebol, mas quem visse de fora, eu tinha umas nas artes com as aguarelas e a pintarem, outros no futebol, tudo a mesma turma. Outros com jogos de tabuleiros e também estávamos a aprender a mudar coisa, outros a fazer leg. Aquilo que via do gradeamento da escola de lá de fora, de pensar, que grande confusão que ali vai. E não é espetacular? Eu acho isso espetacular, eu acho que Que é grande isso. confusão. Funcionou tudo. Funcionou tudo. Eu cheguei ao final do ano letivo com a turma mais unida, falámos sobre diversos assuntos à medida que íamos jogando, fui sempre respeitando a vontade que eles queriam, o que é que eles queriam fazer no recreio, ficou tudo cumprido. Não com o plano inicial que me tinham dado, porque eu tinha um plano inicial, mas eu disse, olha, este plano não vai dar, eu vou criar um novo e vou criar um novo todas as semanas, sempre de acordo com aquilo que eles desejam fazer. Houve uma altura que eu tive semanas a fazer Lego, eu levava Lego todas as santas semanas eu estava com o Lego foi até nós desmontarmos porque é que eles queriam tanto o Lego, fizemos jogos matemáticos com o Lego, construímos coisas com o Lego, tivemos montes de conversas entre nós, partilhas, para eu também compreender o que é que se passava, porque é que eles reagiam de determinada forma, e passámos a ser uma turmas, eram 3 turmas muito mais unidas, muito mais serenas, e onde houve espaço, inclusive, para jogar futebol. Olha, tenho aqui a Inclusive, um Sofia. aprendeu a andar de bicicleta.
tenho aqui eu acho que isso é formidável, eu sou apologista disso e concordo plenamente com o que tu disseste. Eu acredito na educação assim como tu a estás a pintar, exatamente como tu acabaste de dizer lá fora, como uns a fazer umas coisas, aqueles que eles estão interessados, não é? Exato. Olha, tenho aqui a Sofia Tavares que te perguntou se não queres ir fazer um projeto outdoor no Norte, aproveitas e fazes lá uma pós-graduação. Depois tenho aqui Eu outra colega. estou para ir ao Norte há bastante tempo, conheci umas pessoas maravilhosas. Se não seguem, sigam da Bioaventuras, elas são incríveis. A Flávia é um amor, conheci-as virtualmente. Bioaventuras? Bioaventuras, sim. E o Histórias, ai, está-se-me a faltar. Mas eu vou-me lembrar, se não me lembrar, eu mando depois mensagem e partilhas. Que eu tenho umas pessoas no Norte que eu quero conhecer pessoalmente e ainda não tive possibilidade de ir ao Norte lá fazer nada. Estou sempre assim, Então, sempre sul, talvez uma surja daqui a oportunidade. possibilidade, Vou lá. colegas, se tiver aqui alguém, numa instituição no Norte, ou que conheça, ou que queira organizar, está aqui a É no oportunidade. Norte, É só organizar. elas são da zona de Braga. Eu já ando para lá ir há imenso tempo. Olha, temos aqui uma colega, eu apontei a pergunta, mas não apontei o nome, peço imensa desculpa, que perguntou qual é o requisito para a entrada na pós-graduação. Interesse e pelo menos o 12º ano. Não tem que fazer carta de motivação, currículo, não tem que fazer nada. Currículo. Currículo tem. Sim, Porque depois tem porque currículo. imagina, como é que depois quais são os vossos critérios de admissão? O que aconteceu o ano passado foi as primeiras pessoas, 25, a inscreverem-se. Houve duas que infelizmente tiveram de desistir, foram as que ficaram. E nós queremos ficar sempre, queremos que todas as pessoas entrem, ainda não chegámos ao ponto da seriação. Alguns passaram, foi para este ano, porque não dava para fazer pós-graduação. Tentaram-me perguntar para fazer duas ao mesmo tempo, mas não era possível. Olha, temos Ainda aqui não a Sónia chegámos ao ponto da Parreira. seriação. Aquela colega que há bocado tinha perguntado se podia ser realizada online a pós-graduação é porque a colega acho que está em Angola, porque é a Sónia Parreira que nos disse assim: em Portugal a variedade de plantas é muito mais variável do que a que temos em Angola, bem como locais onde as crianças possam correr, rebolar e estar em contacto com a natureza. Portanto, um abraço para a colega que me Um está a abraço. escutar de Angola Ok. e gostaria muito de trazer aqui um testemunho de alguém também a trabalhar no contexto de educação de infância em Angola. Se a Sónia estiver interessada, fica já aqui o convite. Tenho mesmo muito interesse, gostava muito de conhecer o trabalho de educação em Angola. Depois temos aqui a Ana Luísa, que disse que a educação pelo risco, isto porque há bocado estávamos a falar do risco e então eu fiz aqui um print de alguns comentários. Ela diz que a educação pelo risco e para o risco é muito importante. A educação outdoor é fundamental e precisávamos era de mais veras para dar formação em todo o país. Portanto, Vera, se depois aí no meio dos teus métodos científicos conseguires fazer clonagem, clona-te a Eu dou ti. formação, eu este ano, eu sou sincera, tem sido um ano muito intenso. A pós-graduação ocupa-me um espaço bastante grande e como foi a primeira vez, muitos telefonemas, tenho que estar sempre disponível ao sábado e eu que sempre dei, tudo começou com dar formação, este ano, quando digo este ano letivo, ou seja, que está a terminar agora, fiquei de criar formações e de ir a sítios e eu já prometi o próximo ano letivo e já está a acontecer, o meu mail está a começar a receber, Vera, quando é que podes dar? Então em creche têm aparecido bastantes pessoas E depois de hoje eu não te prometo nada. E eu disse, próximo ano letivo, Para quem nos está a escutar. e eu inclusive ia deixar isso nas minhas redes sociais, que é, eu dou formação, minha família está habituada em que eu ando sempre de um lado para o outro, e tenho uma família muito tolerante nesse aspecto, mas não pode ser assim formato no automático, ou seja, tem que ser, imagina, eu agora já tenho três pessoas que querem formação, já vou fazer para entrar no próximo ano letivo, porque muitos interesses chegaram muito em cima da hora e eu já tenho a minha semana cheia, eu já trabalho de segunda a sábado. Mas estás a falar de quê? Em escolas específicas? Sim, porque eu comecei, este ano letivo não consegui, mas nos anos letivos anteriores sim, ia às escolas e dar formação e sempre fiz as formações adequadas à realidade daquela escola, que é uma coisa que eu defendo, ou seja, eu não tenho um pacote de série, que formações é que tens? Não tenho nenhuma, eu faço sempre as formações à medida de quem me contacta, sempre. É uma formação de quantas horas?
Depende, há escolas que já me pediram de 25, há escolas que já me pediram de 5, há pessoas que já pediram de se eu podia fazer 30, por exemplo, já aconteceu pediram-me se eu podia fazer uma formação entre 25 a 30 horas, e ia lá várias vezes ao longo do letivo, é sempre tudo, e acho que isto é uma coisa que distingue a Lutra, é feita à medida da instituição, não é chapa 5 para todas as pessoas. Tenho uma formação, sim, com o Centro Comunitário da Ramada sobre os recreios escolares lá fora, que é acreditada, e essa sim é uma formação, mesmo assim nenhuma edição foi igual à outra, e já tivemos 3 ou 4 edições, eu faço sempre as edições Trabalhas com a todas Ruth diferentes. Cruz. Sim, exato, ela é a tua querida. A Ramada foi uma das primeiras IPSS a adotar a Childare já há 5 anos, e até hoje. Eu conheço a Ruth Cruz, sim, que é a coordenadora da creche, com quem É a eu tenho mais coordenadora da creche, relação. exato. Sim, com Sim, a ela é ex-diretora muito. também, a Sandra Ramos. Também, a minha grande amiga Sandra Ramos, porque à custa da Sandra, fiz um curso de yoga para crianças, eu dou aulas de yoga para crianças. A sério? Sério? Uau, Exato. uau, uau, uau. Lá está, sou muito afortunada nas pessoas que eu me vou cruzando. E então as formações, sim, desde creche até onde querem, mas é sempre adequada à realidade de cada um. Vou sempre fazendo esta escola, eu preciso disto. Então, ok, vamos à procura do que é preciso, porque há escolas. E a Fernanda Nunca, Miguel, tive que vir aqui procurar o nome porque eu não me lembrava do nome da colega do GI, que eu falo muitas vezes com é ela, que do é muito JI, simpática também. a Sim, a Fernanda Fernanda, Miguel, claro que sim, claro que sim. a Fernanda, Sim, sim, também vais ao sim. JI ou não? Vou, adoro. Ok. Os meus pequenos, foi no JI que encontrei a filha de um amigo meu da infância. Ok. Não dá muitas Aqui, voltas. aqui a Salomé Parente levantou uma questão que eu acho que é pertinente, que eu não sei em que Conta-me. contexto é que isto vem, porque se calhar a colega deve estar a fazer comentário a algum comentário que surgiu e eu não consigo acompanhar os comentários todos, mas ela está a dizer, sim, que há colegas que usam lá fora como prémio e não como verdadeira continuidade da aprendizem. Tu Sim, sentes não é isto prémio. também? Eu já fiz esta questão aqui a outros convidados que tive por causa do Montessori, por causa do Reggio Emílio, ou seja, que há muitas instituições não interessa, as pessoas têm que fazer também pela sua diferenciação, mas que depois se procuram aqui muitos selos de diferenciação, mas depois o grande desafio está na continuidade que se dá a esses selos que se conseguem. Tu também sentes isso em relação ao outdoor learning, vamos lhe chamar, o método lá fora, ao ir lá para fora? Sim. Mas o que em relação a existir um selo que distingue aquela escola diferente de outra? Não sei, a Salomé está aqui a falar que se usa isso, ou que se poderá usar isso como um prémio e não como uma verdadeira continuidade da aprendizagem. Sim, para Ou mim, seja, eu acho eu que ela posso. está a falar um bocadinho Diz. da tua necessidade de dares a formação adequada à realidade onde vais dar a formação. Eu acho que é nesse contexto que a Salomé está a comentar. Eu escolho, é uma escolha, adequar a formação à escola, porque eu quero que depois a escola, de acordo com a realidade, com a comunidade e com os pais que têm, com as crianças que têm, que faça depois o seu caminho sozinha. O meu sonho é que todas as escolas sejam como as escolas que eu tive quando andava na Nazaré com muita rua. Eu quando falaste do prémio, eu pensei que ela estava a querer dizer outra coisa, porque já me aconteceu, felizmente não me tem acontecido nos últimos tempos, mas inicialmente quando eu queria lutar acontecia imagina, eu tinha uma atividade e a criança que se portava mal ficava na sala e não fazia atividade comigo lá fora, e isso dava cabo de mim, porque era o prémio, tinha que se portar bem para ir lá fora, e eu quando dizia não vêm todos, é para serem todos mesmo, aqui não há castigos, não há consequências, não há coisa nenhuma, vamos ver como é que se portam cá fora. Eu pensava que ela estava a falar nesse contexto. O que nós temos agora, eu acho que também, não sei se eu percebi bem a pergunta da Salomé, Não era todos pergunta, queremos, ela estava a refletir connosco, era uma reflexão dela. refletir, uma reflexão, esse selo, todos estamos à procura de ser especiais sempre de alguma forma, não é? Naquilo que nos distingue, o que é que nós podemos fazer diferente, do prisma bom, entenda-se. Uhum. E eu acho que considero isso muito valioso, mas a minha missão enquanto Vera e enquanto Lutra é que todas as escolas tenham esse selo e sejam especiais nesse aspecto. Eu quero dar muita formação, quero falar com muitos educadores, quero ir a todo lado para que todas as escolas tenham, olha, um selo Lutra Outdoor. Olha, a Salomé estava a dizer que foi no sentido que tu estavas a dizer, ou seja, no sentido, agora fiquei um bocadinho perdida porque isto poderá ter algum delay de comentários, mas poderá ser naquilo que tu estavas a dizer, de que a criança não pode ir lá fora. Eu realmente não estava à espera disso acontecer, de não se poder ir lá para fora contigo como forma de castigo. Sim, Não estava já aconteceu.
Foram, Ok. foram 2 ou 3 situações, acho que E nem o que é que tu 3, fazes mas nessa reação? E já agora também serve aqui de sugestão para todos nós quando somos deparados com esse tipo de contrariedades. Como é que tu eu vou reages a ser. isso e o que é que tu fazes? Eu normalmente não reajo bem. Eu não quero imaginar a tua cara, porque a tua cara fala tanto por ti que eu não quero Pois imaginar. é, não, eu não reajo bem. E depois porque diz, não vai porque, sei lá, fez qualquer coisa antes de eu chegar. E disse, mas não fez comigo. Eu não estou a perceber porque é que sou eu a ser a castigada neste caso. Eu tenho menos uma criança, não foi comigo. Mas ele tem que compreender. Ok, mas se calhar temos que arranjar outras formas de compreender, mas não foi comigo. Ele não vai testar num momento de penalização, de consequência, de castigo, chamem o nome que quiserem, numa coisa que não aconteceu comigo. E eu ando ali até ir buscar a criança, eu não desisto. E eu disse, olha, vai ter que ser, porque eu não me vou embora, ele vai ter que vir. E depois, então, haverá uma conversa com ele. Eu falo que seja quem foi, mas neste momento que está comigo. E a Não, dureza também de estar a ver os colegas a fazer uma coisa que ele não pode participar. sim, mas ainda há momentos cruéis. Não quero ir muito por aí, mas às vezes há Sim, situações. aqui, Agora ficas sentado porque. aqui a E é questão uma... é também, lá está, é como a Salma estava a dizer, é encarar-se a tua sessão como um prémio, um extra e é um não como prémio. algo que é uma continuidade daquilo que está a acontecer da aprendizagem, não é? Olha, eu tinha escrito aqui uma Há série de muitas perguntas, vezes tu que não eu estás caio a em ver. escolas de paraquedas. Eu tenho aqui uma série de perguntas que Ai, Jesus. escrevi, minhas e das pessoas que vão colocando, mas eu não te vou conseguir colocar todas, já estamos a fazer uma Eu hora e nem sei meia. que horas. Já Já foi. são, já, Já já, são o tempo corre. 11 horas. Sim, e entretanto, se as pessoas quiserem ir colocando questões, por favor, vão colocando, porque temos que começar aqui a terminar. A Ana Luísa está a falar de um modelo pronto a servir, a vestir, não serve, é preciso adequar a cada situação, e é mesmo Claro. verdade. Temos a Sofia Tavares a dizer que recomenda a tua formação, que é brutal. Temos uma colega que perguntou se trabalhaste na Maria Henrique, eu não apontei o nome da colega, Trabalhei, peço desculpa. foi essa a escola que eu trabalhei. Só É, como eu não gosto de fazer publicidade, mas foi essa sim. claro. Olha, E agora então estou no aqui, ISEC. antes de terminar, eu queria, há pelo menos uma questão que eu te quero colocar, porque é muito. Eu não tinha pensado nela, mas ela surgiu. Há aqui duas questões que eu queria muito falar contigo. Uma era sobre as cidades, como elas são construídas, mas não sei se temos tempo para ir por aí. Portanto, vou optar pela pergunta mais prática, que eu acho que se calhar vai ajudar mais colegas que nos estão a ouvir, que é: tu tens que lidar com pais. Ou os educadores com quem tu trabalhas têm que lidar com pais que ralham por eles irem sujos ou que chamam a atenção Uhum. por irem sujos, por isto e aquilo. Tu lidas com isto, sim ou não? E como é que lidas? E se não lidas, como é que nos aconselhas a lidar com isto? Ai, até se me deu tosse. Essa, essa do sujo, olha, é um crescimento. Olha, está aqui Eu, uma ex-aluna tua, que é a minha colega, que é a Patrícia Nogueira, que está a dizer, vai, Patrícia, professora! lembro-me da Patrícia, claro que sim, olá Patrícia. O sujo, ai meu Deus, estava Ah, todo tens um aqui mais podcast só alunas, sobre isso. Tens a Rita Ruivo também a dizer que és top, 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 top. Ai, tão querida, obrigada Rita. O sujo é sempre um problema, mas é uma conquista. Uh, Quando eu comecei a ir, principalmente a creches e a jardins de infância, foi e é uma questão. Por isso eu começo sempre por dizer, eu vou lá fora, mas tenho que, e aí eu tenho que, tenho que ir uma mensagem para os pais que naquele dia que venha a roupa mais velha, mais tudo que eles se possam sujar. E é muito giro porque, por exemplo, olha, no JI da Fernanda, a diferença entre um primeiro ano que aconteceu o outdoor e um segundo ano foi gigante. O primeiro ano à experiência, quando eu comecei lá, foi a experiência, vamos ver como é que funciona, e havia essa questão do sujo e de sujarem-se, etc. E no segundo ano, já as crianças vinham com aqueles fatos do Lidl e as galochas e a roupa toda e ténis fantásticos. Ou seja, é uma construção que se tem que ir fazendo com Opa, os tão pais bom. e desconstruindo-se. Se corre sempre bem, não. Não corre sempre bem, e às vezes acontece situações de crianças me dizerem a mim, eu não posso brincar porque se eu estrago os ténis a minha mãe ralha comigo. Eu já ouvi isto muitas vezes, e então eu vou desconstruindo, mas por exemplo, agora é sempre aquelas frases, e a Ruth também sabe, roupa que possa sujar. Quando eu vejo tipo
all-star branquinhos. Uma criança de 1 ano e pouco, eu penso assim, minha Nossa Senhora, ui, agora o all-star. Mas pode sujar. E eu disse, é porque eu não vou tomar conta daquele all-star. Não, eu não me responsabilizo pela brancura do ténis, eu não vou conseguir manter aquilo branco. Mas é giro. Sim, é um assunto, sim, é preciso ir construindo, ou seja, se existir essa continuidade que nós estávamos a falar, com o tempo encaixa, vai encaixando, devagarinho, não encaixa todos os pais, mas a maior parte vão encaixando. E sim, as cidades não são feitas para famílias e crianças e escolas passearem. Eu já partilhei aqui pois não, a escola não é um sítio para se ir e vir imaculado. Só essas discussões que eu já tive com amigas minhas que me dizem, eu vou buscar um miúdo e o miúdo vem todo sujo e depois eu quero ir ao café e está com a camisola toda suja. Pois é, minha filha hoje foi para uma aula de yoga, toda ela era noias. E olha, é sinal de que esteve muito bem. Acho que preocupa mais os adultos do que a criança. Sim, olha, e a minha filha que agora anda-me sempre com as unhas todas pretas. Eu adoro, mas as pessoas devem olhar para ela e dizer que ela não toma bem, porque ela está constantemente com as unhas todas lá dentro, todas pretas. É maravilhoso, é bom sinal. Eu queria te fazer aqui só Lutra, eu já pus aqui a página da Lutra para as pessoas a te seguirem e quem quiser daqui também entrar em contacto contigo para o que quer que seja necessário e também para seguir o teu trabalho, tanto o trabalho que fazes com a Oeiras Educa, com a Ramada e como é que se chama a escola de homeschooling? Eu não me lembro do nome, desculpa. Lá mais chamamos-lhe Lutra na Quinta, que é uma combinação entre a Lutra e a Quinta da Corema, mas quem faz a publicidade, a maior parte de tudo é na página da Lutra. Sim, mas vão e tem Instagram também, normalmente eu ponho também muitas coisas no Instagram. Vão ver a página da Lutra, vocês vão ficar mesmo muito, muito inspirados. E lembrei-me agora de outra página, para quem está aqui a seguir-nos hoje, a escutar-nos, há uma página que eu acho que também nos pode ajudar a todos os educadores, principalmente se estivermos em pré-escolar, que é a página do Jardim de Infância São Miguel, que é da educadora Elsa Mendanha. Eles diariamente fazem publicações do trabalho. Eu vou pôr aqui a página para vocês seguirem também. Tu conheces, Vera? Não, mas vou conhecer. Seide São Miguel. Então, olha, vai ver, porque... Como é que se chama? GI Seide São Miguel. É o Jardim de Infância Seide São Miguel, exatamente, assim se chama. É em Vila Nova de Famalicão. E é toda uma equipa, não é? Mas quem acaba por ter um pouco mais, se calhar, a porta-voz e quem fala mais é a Elsa. Nem sei se a Elsa está aqui hoje, ela costuma assistir também ao podcast, mas não sei se ela está aqui hoje. Colegas, vão ver esta página também deste Jardim de Infância, porque vão encontrar imensos exemplos práticos daquilo que a Vera esteve aqui hoje a defender connosco. Que é uma educação lá fora, um outdoor learning com uma intencionalidade educativa e também muito esta necessidade de ir lá para fora. Temos de começar aqui a terminar. Deixa-me só fazer-te esta pergunta. Eu disse que eu era muito tagarela. E eu também, estás a ver aquela aluna lá atrás com o dedo no ar com as perguntas. Deixa-me só fazer-te esta pergunta. Eu quero saber a tua opinião sobre as cidades. As cidades claramente que não estão preparadas para nós irmos lá para fora, não é? Mas o que é que nós podemos fazer com as cidades que temos? Como é que nós damos a volta a isto com o que temos? Nós não podemos mudar tudo, não é? Tu estás a mudar o mundo através da tua educação e a formação que nos dás a todos e principalmente às crianças com quem trabalhas e a ver com quem tocas, por isso é que estava com as aspas. Mas o que é que nós podemos fazer com as cidades que temos? As cidades, primeiro é importante nós vermos a escola onde nós estamos inseridos, não é? E eu sei, e já tive esta conversa com muitas, que é a questão dos autocarros, e os autocarros são muito carros, e depois é preciso levar os autocarros. E eu costumo também sempre dizer, e estive na Noruega, e já estive na Alemanha a ver certas coisas, nós precisamos desmontar aqui um bocadinho, não me atirem setas assim ao ecrã, como se eu estivesse a dizer uma coisa muito maluca, mas é... Vera, eu já tive aqui a necessidade do autocarro. Que agora é Ministro da Educação, ele já aqui esteve, as tetas já foram todas lançadas na altura, porque eram só as educadoras a disparar com perguntas, portanto não te preocupes. Ai, que bom! Que é, se nós usarmos o andar a pé e os transportes públicos a nosso favor, talvez consigamos fazer mais qualquer coisa. Uma das coisas que me maravilhou em vários sítios que eu já fui, e inclusive aqui ao lado é a Espanha,
é que os transportes públicos são muito utilizados pelas escolas. Estou a falar do metro, do autocarro, com toda a gente à mistura. Não é em percursos longos, obviamente, mas em percursos curtos. E a verdade é que faz diferença. E o andar muito a pé, porque às vezes a escola está inserida numa comunidade que eles nem conhecem. Não consigo dizer a quantidade de educadores que já veio falar comigo, desde que tivemos conversas parecidas com essas sobre as cidades, que disse, então, mas já experimentaram andar pelo bairro? Só pelo bairro. Conhecer a mercearia, a senhora da farmácia, o que é que há no bairro? Às vezes parece que não tem nada e só tem prédios e que se calhar tem mais coisas para dar. E eu tenho conhecido pessoas que me vão contando histórias incríveis, mas quando digo incríveis, que têm descoberto coisas maravilhosas só de andar a pé pelo bairro. Inclusive uma das pessoas, não me estou a conseguir lembrar, acho que é nos Olivais, que havia um parque infantil por trás da creche que nem as educadoras faziam ideia. E que houve um dia que andarem a pé, foram descobrindo a história do bairro e como é que aquilo tudo se foi crescendo e cruzando, e têm feito um trabalho muito giro com a comunidade, uma coisa mesmo muito, muito engraçada. E às vezes a cidade, sim, Lisboa então é péssima, não é? No meio de Lisboa, muitos carros, muita confusão, mas se calhar às vezes a nossa rua, a nossa comunidade é possível. E experimentarem, que eu sei que há escolas que já experimentaram usar os transportes públicos e que tem tido um efeito muito engraçado para as crianças, porque nós não vamos mudar a cidade assim. Cidades, não vamos. Nós Sabes que não vamos. Em Nova Iorque é 1000 vezes pior que Lisboa, não é? Em termos de Um densidade. bocadinho. Eu tenho dois casais de amigos meus que moram lá, com filhos pequeninos, e eles mandam-nos, às vezes partilhamos fotografias dos nossos filhos, não é? E eles lá nas creches, os miúdos, o mais pequenino, o David, ele ainda não tem 1 ano, portanto, imagina, ele deve estar numa sala de aquisição de marcha. E eles usam assim, parece uns carros grandes, em que metem 4 lá sentados. Estás a ver? Aquilo é mesmo próprio, metem lá 4 sentados e depois vão empurrar, como se fosse um carrinho de mão, só que não é um carrinho de mão porque tem toda uma estrutura e os miúdos vão lá com um cinto Sim. de segurança. Mas depois vai o educador a empurrar aquilo e vão tipo com 4 ou 5 a empurrar e vão para o parque lá do bairro. Portanto, eles saem da Sim. creche e vão para a rua, eles vão para o bairro. Acho que é Brooklyn, portanto, eles vão, estás a perceber? Ou seja, há já este conjunto de coisas que nos ajudam, se calhar, depois também a sair. E eu não sei se há isto aqui em Portugal, mas se houver, acho que Não faço é ideia, brutal, é espetacular. Sim, mas é preciso ir desconstruindo a tudo, porque muitas vezes depois é aquela história, sempre vem, porque é da direção, ou porque se não é da direção, é porque é do presidente do agrupamento, isso não é não sei o que, há sempre alguma coisa. E eu costumo também dizer que o importante é fazer alguma coisa, porque não fazer nada, ficamos como estamos, não é? E às vezes uma coisa que possa parecer insignificante e pequenina, pode acabar por depois dar passos muito maiores. Lá está, eu quando comecei em certas coisas, por exemplo, com o JI da Ramada, em que havia o problema da roupa suja e com a autonomia das crianças e etc., os últimos 2 anos, eles vão, já sabem, verem para ir para ali, não é? Podemos ir? Eu, sim, pode ir andando, que eu vou já atrás de vocês. 5 coisas com a certeza eles vão, instalam-se, começam a brincar, está tudo feito. É uma questão, lá está, é confiar e é o experimentar, o fazer, porque eu percebo o medo, não é? E agora vão chatear e vão dizer isto e vão dizer aquilo e não vai ser possível por 1500 razões, mas se nós formos conseguindo arranjar solução e se calhar irmos só à padaria ou ir só comprar uma caixa de morangos já é uma conquista. Depois da próxima vez se calhar vamos comprar os morangos, se calhar 1 quilo de peras e pronto, já ficamos mais um bocadinho, mas é ir conquistando, porque o não fazer nada nós vamos ficar na mesma, mas fazermos qualquer coisa já é uma mudança e eu acredito mesmo muito nisso, por mais pequenina que possa parecer, ela vai ser, e há bairros muito giros. Bem, eu com esta me fico, eu não tenho nada a acrescentar ao que a Vera acabou de dizer, mais ninguém tem perguntas, acredito que estejam todos como eu aqui colados ao ecrã a Espero que tenham escutar. gostado, que eu não estou a ver ninguém, não é? Só te vejo a ti, espero Sim, olha, que tenham a Ana gostado. Luísa está a falar de falarmos com as juntas de freguesia para termos condições. Sim. Eu até diria, às vezes, para as próprias juntas de freguesia nos ajudarem a fazerem determinadas coisas, porque As câmaras também, há câmaras os também nós estão bastante sempre garantidos, receptivas. não é? Exato, eu sou chata, eu sou a pessoa que pergunta tudo a toda a gente, por isso nos diz, mas tu fazes tudo, não tens vergonha? Eu não tenho vergonha nenhuma, o que é que eu posso levar? O não já eu tenho, por isso a partir de agora só pode correr bem.
A Ana Boal, eu nunca consigo dizer o nome da Ana Boal, desculpa Ana, já há algum tempo que não vi por cá, seja muito bem-vinda de volta. Ela está a dizer que na Suécia vão para a rua mesmo com a neve. Sim, sim, eu Portanto, estive na Noruega, eu estive na Noruega eu e já vi contei esta crianças história de 3 inúmeras anos. vezes. Eu já contei esta história inúmeras vezes aqui, mas eu quando cheguei à Irlanda, eu estive a trabalhar na Irlanda uns anos, quando eu cheguei à Irlanda estava numa sala com aquisição de marcha, portanto, exato, eles tinham todos à volta dos 18 meses, e está sempre a chover, não é? Na Irlanda está sempre a chover, A estava em Irlanda chove Galway, bastante, sim. estava sempre a chover. E de repente vejo a vestirem os casacos, no meu primeiro dia de trabalho, e vejo-os tipo, às 9h30, um quarto para as 10, tudo a vestir casacos e a chover lá fora. E eu pensei, mas estou a vestir casacos, mas está a chover lá fora. E o meu ar de incrédulo, mas como é que nós estamos a vestir casacos lá para fora com esta chuva com bebês tão pequeninos? E a verdade é que sim, é que vamos lá, íamos lá para fora, fizesse chuva, sol, neve, ia tudo lá para fora. E é giríssimo, é mesmo É o muito, muito. mesmo. Sabes porquê? Porque se não fossem, estavam sempre fechados em casa. Pois é O isso mesmo. Portugal, nós temos um clima espetacular, e que usufruímos pouco do nosso clima. Se nós formos contar os dias que temos de chuva nos 365 dias do ano, façam esse exercício, pessoas. Façam exercício e depois digam-me quanto tempo está a chover ao longo do ano É em verdade, Portugal. é Sim, verdade. façam esse exercício. E Nós temos olha, um pouco. relativamente a isto, podem ouvir também o podcast que fiz com o Francisco Lontro Ai, sobre. maravilhoso, adoro Vamos. Francisco. Então, olha, podes ir ouvir o podcast que fiz com ele em janeiro, se não estou em erro. Ele, Foi ele, ele dá aulas na pós-graduação, que eu chamei Ai, dá? Francisco. Uau! Então, que Dá. espetáculo! Ele também é outra inspiração. Ouça o podcast, É. também está nos nossos canais de YouTube, Spotify, tudo isso. Ele fala muito sobre isto, sobre o brincar lá fora, faça chuva, faça sol, e de aproveitar. E falámos muito disto das cidades também, foi muito interessante, foi uma conversa interessantíssima. Vera, olha, mais uma vez, eu não sei como é que arranjaste tempo para estar aqui connosco hoje, porque tens uma vida assim Bastante animada, bastante bastante animada. animada, mas olha, Sim. hoje conseguiste estar um bocadinho por todo o país, aqui em Portugal, também nas Que ilhas, bom. acredito, em Angola, portanto conseguiste nos ajudar um bocadinho a todos aqui em Boa, que direto, bom. e depois o podcast é escutado no Brasil, em Ah, Macau, que somos giro. o oitavo podcast mais escutado. Eu não ligo muito a estes números de ser escutado ou não, mas Mas é aqui muito é interessante. interessante que às vezes a Google, portanto, o YouTube envia-nos estas estatísticas, nós não pedimos nada e recebemos isto e é mesmo interessante porque é só sinal que a nossa reflexão está a ir longe e isso só para mim já é muito, muito bom. Que maravilha. Queres fechar com alguma coisa maravilhosa, para além de tudo maravilhoso que já nos disseste? A única coisa, olha, o que eu costumo sempre, o que eu gosto muito de dizer é não tenham medo e experimentem tudo. Não há receita, não há fada madrinha, não há nada de especial. É experimentarem, fazerem, mas é fazer alguma coisa e vão lá para fora o máximo de tempo que conseguirem, porque se este ano conseguiram ir meio-dia por semana, para a semana, para o próximo mês, ou o próximo ano letivo, já conseguem ir 2 ou 3 ou 4 manhãs, e é assim que nós vamos conquistando esse reino, que há muitos educadores corajosos, professores corajosos que têm feito trabalhos incríveis e que vão partilhando comigo, e eu só digo que bom, e por isso é que eu digo sempre, pessoas falam comigo, eu partilho tudo, há professores, educadores que andam quispos e a rebolar no chão, e a fazer ciências de outra forma, a contrariar diretores e colegas e que dizem, eu sou sempre a maluca lá da escola. Não faz mal, mas és uma maluca boa e está tudo bem. Por isso, experimentem e é mesmo isso, é experimentar, é fazer, porque o não fazer é ficar igual. É ficar E igual, nós não é? precisamos de pessoas ativas e pensem sempre assim, voltando à casa, não é? Se nós educarmos crianças e jovens sensíveis às questões do planeta, da proteção do ambiente, vão ser adultos também sensíveis para essas questões, o que significa que também vão ter mentes mais ativas, mais críticas, mais a pensar não só no nosso umbigo, mas no planeta como um todo, e nós precisamos mesmo de um mundo bonito e de paz para todos, que é o que é desejado hoje em dia, que eu tenho para dizer. Espero Muito que boa tenham noite a gostado. Para todos. ver. Um Obrigada, beijinho Vera. grande. És mesmo. Adeus. Eu disse que quem viesse aqui hoje ia ficar inspirado para o que falta do ano letivo. E agora, quem tiver coragem que me desmintam, digam lá que não saem daqui mais motivados para o Obrigada. final do ano. Sim. Muita Sim. Ai, força a bom, todos. bom final de ano letivo, exatamente. Muita força, Vai, está quase.
Para a semana estou de volta, quinta-feira, com a professora Joana Freitas Luís. Joana Luís, acho que o nome do meio é Freitas, agora não quero estar a dizer nenhum disparate. Joana Luís, ela, para além de ser professora também na ESE de Leiria, também é fundadora de Vozes da Infância. E, portanto, dia 1 de junho é dia da criança, dia 2 iremos estar aqui a falar sobre isso mesmo, Vozes da Criança. Está bem? Próxima quinta-feira às 9h30. Até lá, continuem todos bem. E uma boa semana, o resto de uma boa semana a todos. Vera, obrigada. E até à próxima. Beijinhos, tudo Beijinhos a bem, foi um todos. prazer. Obrigada. Adeus, tudo bom, adeus, adeus.